A Microsoft fez um número incrível de coisas em seus 50 anos de história. O suficiente para ser realmente fácil dizer que ninguém conhece toda a lista. Eles tiveram os dedos em inúmeras tortas. E os anais dos produtos da Microsoft que você nunca saberia que existiam são extensos, para dizer o mínimo. Poderíamos dizer que a ponta do iceberg é o Microsoft Bob, por exemplo. Mais abaixo, você tem o dos Windows Blackcomb, Xenix Multitarefa e em algum lugar bem abaixo da superfície, você tem coisas como o Windows Multipoint Server. Todo um apresentador de coisas das quais a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Isso é apenas falando de sistemas operacionais. Também existem inúmeros aplicativos esquecidos e até produtos de hardware. Ao TV Photo Viewer, ao Surface original de 2007, o controle Sidewinder com controles de movimento e inúmeras outras coisas que chegaram ao mercado, mas podem ser facilmente perdidas ou esquecidas. E há coisas que não são mais profundas tanto quanto em um iceberg completamente diferente. E é aí que encontramos o Response Point. A primeira tentativa da Microsoft em um sistema de telefone VoIP. Ok, na verdade, antes de continuarmos, o iceberg em questão é chamado de produtos de telefonia da Microsoft e tem muita companhia lá. Há o Office Communication Server, que evoluiu para o servidor Link, depois para o Skype for Business e eventualmente eles abandonaram essa base de código e fizeram uma coisa nova chamada Teams. Então, esses são pelo menos 4 produtos principais em seu portfólio de telefonia além deste. E cada um deles que eu deveria mencionar foi mais lento e sem problemas que o último, com o Teams sendo a conquista da coroação. É o pior e mais lento produto de telefonia que já usei na minha vida. Mas tenho certeza de que eles acabarão por terminar com isso a favor de uma coisa nova que é ainda mais lenta. Porque, embora a Microsoft não tenha ideia de como fazer telefones, as empresas continuam dando-lhes dinheiro para tentar sem motivo que eu poderia lhe dizer. Mas até onde eu sei, todos esses produtos eram totalmente baseados em software. Eles não eram completamente sobre telefonia e todos eram direcionados a empresas. Por outro lado, esse é um PBX, Response Point. E isso, obviamente, não é um produto corporativo. Duvido que muitas empresas comprem um dispositivo criticamente importante que se parece com um Xbox 360. Isso é, por meu conhecimento, a única tentativa de um PBS baseado em hardware para consumidor final. Agora, talvez isso não signifique nada para você. E sim, boas notícias. O tipo de ponto deste produto é que é para pessoas que não sabem o que são os PBIs. E é bastante notável nesse sentido. Acho que não vi mais nada assim. Mas é meio difícil resumir o que um PBI faz de forma concisa, porque eles fazem muito. E geralmente tento evitar entrar nisso por esse motivo. Agora, a última vez que eu disse isso, um monte de pessoas insistiu que eles queriam que eu entrasse nele. E eu eventualmente, mas não neste vídeo, porque demoraria 3 horas antes de vermos outra coisa realmente rodando. Vou resumir um pouco mais tarde, mas estou aqui para falar sobre isso. Então deixe-me mostrar o que isso faz. Este é um telefone, este é outro telefone e é um cabo de rede. Tudo bem, e aqui está tudo o que faz. Faz telefonema. É isso que os PBIs fazem. Quero dizer, existem centenas de outros recursos em potencial, mas o trabalho 1 é apenas para conectar chamadas entre telefones, entre extensões como essa. Ou para pessoas de fora do escritório. Este é um voz sobre IP ou VoIP PBX, o que significa que ele não usa linhas telefônicas tradicionais, mas estou fazendo esta chamada do meu telefone celular real. Ele vai a um número de telefone comum conectado a um serviço de gateway online que permite que a chamada venha sobre um cabo Ethernet. Portanto, não preciso entregar uma linha telefônica real no meu estúdio. É muito conveniente. E, de fato, a voz sobre IP é em grande parte um produto de conveniência. Antes de o VoIP entrar em cena, as grandes empresas tinham que pagar por enormes pacotes de linhas telefônicas ou troncos de telefone digitais caros. Mas o VoIP funciona em qualquer conexão comum à internet, e você só precisa pagar pelo serviço de gateway, o que é muito mais barato que a telefonia tradicional. E mesmo se você é uma pequena empresa que precisa apenas de algumas linhas, simplifica as coisas para combinar seu serviço telefônico com sua conexão de banda larga. Agora estou falando de negócios aqui porque eles são quase o único mercado de sistemas telefônicos nos Estados Unidos. É diferente em outros lugares. A empresa alemã AVEIMH deve haver uma maneira de pronunciar isso, mas não sei o que é. Vendeu cerca de 1 bilhão de PBX para casa sob sua marca Fritzbox, e eu presumo que eles os vendam em outros lugares que não a Alemanha, mas eu realmente não sei. O que posso dizer é que os PBX dos consumidores comuns não são uma coisa nos Estados Unidos. Se uma casa americana tem um telefone, é um conjunto de telefone antigo e simples conectado a um conector velho e simples, como sempre foi. Para as pessoas que assistem que conhecem o profundo conhecimento americano da ISDN. ISDN-DNI. Ivonagem não conta. Isso é apenas uma simulação de uma tomada de telefone. O ponto é que a maioria dos PBIs é destinada às empresas, mas mesmo assim existem diferentes tipos de negócios com necessidades muito diferentes.
Os sistemas telefônicos usados em uma empresa de comércio de Wall Street são enormes, caros e incrivelmente poderosos. Eles precisam ser. Por muitos anos, eles foram baseados no mesmo equipamento usado pelas empresas telefônicas reais. E com o tempo, eles excederam o que até esses sistemas poderiam fazer. Mas o que Wall Street precisa é muito diferente do que um supermercado precisa, ou de uma fábrica, ou de uma nova concessionária de carros, ou de uma concessionária de carros usados, ou de uma farmácia em uma pequena cidade no Kansas. Todas essas são aplicações extremamente diferentes, mas a indústria entregou amplamente apenas um produto há décadas. E é basicamente o que eles fizeram para Wall Street. Eu dei suporte para sistemas telefônicos de negócios pequenos e médios por mais de 10 anos, e quase todos os seus sistemas eram praticamente idênticos. Quase nenhum deles usou mais de 3 ou 4 recursos básicos que foram incorporados a quase todos os PBX já feitos. Mas apesar disso, o produto que vendemos tinha centenas de recursos que poucos deles já entenderam. E eles realmente atrapalharam. Nunca foi fácil comprar um PBX que era simples de configurar. De fato, até recentemente muitas empresas tinham que reter funcionários em período integral, apenas para administrar as malditas coisas. Em meados dos anos 80, por exemplo, sistemas populares como o AT&T Maryland só podiam ser configurados sentando-se em um conjunto de telefone e inserindo longas sequências de números cegamente em prompt de áudio. Sistemas posteriores de empresas como Nortel e Panasonic podem ser programados através de um menu conciso em um LCD de 2 linhas ou às vezes através de um console em série. E isso foi melhor. Mas ainda não era nada que um usuário final pudesse lidar. E enquanto os PBX principais obtiveram ex-gráficas baseadas em PC nos anos 90, eles permaneceram incrivelmente densos e inacessíveis, porque eram muito complexos. Mesmo uma unidade de pequenos escritórios de baixo nível, como um Nortel BCN50, que é pouco maior que os telefones que atende, ainda é modelada após os monstruosos sistemas multigabinetes que executam dezenas de milhares de linhas em arranha-céus. Uma pergunta muito simples, como altera o número de telefone desse usuário? Torna-se muito mais difícil de responder em um sistema que suporta recursos como roteamento de tronco de menor custo. Esse recurso é totalmente irrelevante para qualquer escritório com menos de 1000 funcionários e a maioria que possui tantos. Mas a arquitetura que torna possível forçar todos os administradores a entendê-la, mesmo que não pretendam usá-la. Portanto, configurar essas coisas sempre foi difícil. Além disso, a experiência do usuário final também tem arestas que realmente nunca foram polidas, mesmo agora. Quando estava trabalhando no campo, nunca parei de receber ligações de pessoas que simplesmente não podiam aprender a fazer coisas básicas, como transferir uma chamada ou até mesmo discar as pessoas por extensão. E realmente, eu não os culpo. Se você está trabalhando em um emprego, você sabe, realmente trabalhando, fazendo coisas para promover as necessidades do negócio, e uma das coisas que você precisa fazer é ligar para Bob Dognet, seu chefe no back-office. Traduzir isso rapidamente, preciso discar 103 no meu telefone. É uma abstração que muitas pessoas simplesmente não conseguem lidar. Algumas pessoas são ruins em números de chamadas, especialmente além de tudo que estão ocupados. Então, o que você faz? Você apenas olha para a porta e vai, ei Bob, venho aqui por um segundo. Isso não é o ideal. Então não seria melhor se você pudesse apenas dizer ao seu telefone: Ligue para Bob de Dognut. Bobson Dognut. E ele faria isso. Esta é a dupla tese do Response Point. É um sistema telefônico fácil de configurar e fácil de usar. Algo que você poderia vender para a farmácia no Kansas com 3 funcionários e o cara que possui o local o administrará. Esse é um mercado mal atendido e é uma ideia brilhante, mas é meio que com quem estava tentando fazê-lo. O Response Point foi feito por um Microsoft Skunkworks interno chamado Grupo de Tecnologia de Fala, liderado por um Joydong Huang. Mas há quase mais informações a serem encontradas sobre esse cara do que o produto. O cara parece ter um grande currículo em relação ao reconhecimento de fala, e eu não quero menosprezar nenhuma conquista lá, mas quase tudo o que posso encontrar sobre ele ou o grupo de tecnologia da fala cheira besteira. Por exemplo, um dos primeiros resultados que você obterá no Google é um artigo para o EA chamado Criando uma Startup dentro de uma Empresa, que é 10.000 palavras de porcaria genérica de autoajuda, que se resume a se você deseja ser notado. E acertar no seu resumo, encontre um executivo e o nariz de marrom, até que você gaste um monte de dinheiro em um produto. E isso parece ter funcionado. Mas como na maioria dos empresários e na maioria dos empreendimentos de empresários, parece que o produto era apenas uma desculpa para iniciar um negócio e não o contrário. De fato, encontrei outro artigo sobre esse cara do próprio site da Microsoft que está cheio de bobagens ainda mais esquisitas. Haja rápido. Pense menos e aprenda, ele diz. Sim, cara, você vive, ria, adora também. É abobrinha. Mas se você ler nas entrelinhas, parece claro o que aconteceu aqui. O objeto deste grupo era legítimo. Eles foram unidos para desenvolver o software de reconhecimento de voz de propósito geral, mas não qualquer produto específico. Então, uma vez que eles tinham algo que funcionou, eles precisavam encontrar um produto para colocá-lo. E alguém acabou de ter a ideia de um sistema telefônico. Eles apenas pensaram por que não fazemos isso?
Era um meio para um fim e isso é preocupante, especialmente de quem estamos falando aqui. Como disse, a Microsoft continua fazendo sistemas telefônicos e cada um deles é ruim. Eu acredito que isso ocorre porque apenas as pessoas do telefone entendem os telefones. As pessoas do computador, sabe? Os programadores sempre querem impor fluxos de trabalho de computadores e confundem o inferno dos usuários e administradores. Com certeza, a Microsoft faz isso. Muito. Meu trabalho costumava me forçar a usar e administrar times da Microsoft, então eu conheço os dois lados. Não sei qual parte eu odeio mais. O aplicativo é péssimo, mas o painel é incompreensível. Tarefas muito simples levam horas para concluir. E é porque as pessoas que o fizeram não têm experiência com telefones. Eles não entendem o que os administradores precisam ou como tudo deve se encaixar. E mesmo depois de encontrar as configurações necessárias, o sistema apenas promete que eles entrarão em vigor em 7 dias. Eu aposto. Não sei se encontrarei essa foto no Google Imagens, mas esta é uma mensagem que recebi do Teams toda vez que mudava alguma coisa. E eles não estavam brincando. Minhas mudanças nunca entraram em vigor em menos de 24 horas e, às vezes, foram mais longas. E é isso que espero de pessoas que trabalham principalmente em computação em nuvem. Sabe, massas de nós anônimos que você nunca olha diretamente e a única coisa que importa é a consistência eventual. Se fosse uma central real, você não entenderá que quando alguém ligar e pedir para que seu nome seja alterado, isso precisa acontecer imediatamente. Esse usuário não pode ter o nome errado aparecendo nos telefones de outras pessoas quando o chamam por uma semana inteira. Mas a Microsoft sempre foi mais sobre enviar um ticket do que vamos resolver já. Então, a questão é: eles foram capazes de pensar pequenos o suficiente para fazer isso fazer sentido? Vamos descobrir. Agora, primeiro precisamos entrar nele, mas não há interface local real para falar. Na frente temos essa pequena tela de LCD, mas não faz muito. Ele apenas mostra o endereço IP atual. Infelizmente, no entanto, você não precisa disso. Tudo o que você precisa é um PC Windows. Vamos usar este. Para acessar este sistema, tudo o que você faz é instalar o administrador do Response Point da Microsoft. Ele pesquisa automaticamente a rede e encontra qualquer unidade de RP que você possui. Então basta selecionar o que você deseja, coloque sua senha e assim você está dentro. Agora, todos os outros. PBX, com os quais estou familiarizados, exigem que você siga manualmente em um endereço IP ou se conecte a uma porta serial no dispositivo físico, ou outras coisas que estão completamente fora de questão, para o cara que administra uma pequena farmácia da cidade. Portanto, esse sistema já limpou um grande obstáculo ao deixar o usuário entrar nele. Então, ponto para a Microsoft. Depois de entrar, você obtém esta lista muito simples de objetos e tarefas. E, novamente, isso já é uma grande melhoria em relação à experiência típica do PBX. Veja, o software Nortel BCM Management é assim. E o software Avaya IP Office se parece com isso. E o software do Samsung Office Service se parece com isso. Então, mesmo como especialista em telefones em geral, você não terá ideia por onde começar com qualquer um deles. Você simplesmente precisa ser um especialista para saber alguma coisa. Mas, no Response Point, é difícil não saber o que você está fazendo. Está aqui para editar um usuário? Você acabou de clicar no usuário? Se você estiver aqui para editar um telefone, basta clicar em editar telefone. Tudo não está enterrado com 6 menus de profundidade e nomeado de maneira estranha, como terminais ou assinantes. Os PBIs convencionais estão tão próximos do equipamento de telecomunicações que descendem originalmente que não podem nem se comprometer a ligar para um usuário. O Response Point, por outro lado, sabe exatamente onde está sendo usado, e quem o está usando, e o que eles estão tentando fazer. Então eles chamam um usuário, um usuário. Um telefone é um telefone, uma linha é uma linha. É tudo muito direto. Mas o que é um usuário e como ele é separado de um telefone? E como isso é separado de uma linha? Eu disse que não entraria nisso, mas nada disso fará sentido, a menos que você tenha algum fundamento sobre o problema que os PBTs devem resolver. Então precisamos de um curso intensivo. Atualmente, todos nós praticamente temos telefones celulares, certo? Mas volte para os anos 80 ou 90 e, obviamente, a maioria das pessoas ainda não podia pagar. Então você descobrirá que a maioria das pessoas naquela época tem uma única linha telefônica em casa. Agora, isso é inconveniente se sua família tiver mais de um ocupante. Se alguém está ao telefone, ninguém mais pode usá-lo, certo? A maioria das pessoas apenas aguenta isso. Mas se você fosse rico, muitas vezes receberia 2 linhas. Então 2 pessoas poderiam fazer ligações ao mesmo tempo. Mas acho que provavelmente foi isso. Duvido que mesmo os muito ricos se incomodassem em obter 3 ou 4 linhas. Mesmo que houvesse mais pessoas morando na casa, você poderia... Mas nunca ouvi falar de ninguém fazendo isso. E acho que é apenas porque, estatisticamente, não é provável que 3 pessoas realmente precisem estar no telefone simultaneamente. E funciona praticamente da mesma maneira nas empresas. Ainda hoje eles fazem e recebem muitas ligações. Mas é raro que todos os funcionários de uma empresa estejam ao telefone de uma só vez. Se você é uma companhia de seguros com 100 funcionários, em média, talvez 20 estejam ao telefone a qualquer momento. Bem, você não precisa de 100 linhas telefônicas então. Você pode fazer com um conjunto de 20 e talvez 25 para uma margem de segurança. E isso é bom o suficiente. O problema é...
Como você conecta 100 telefones a apenas 25 linhas? A matemática não fecha. Portanto, entra o PBX, uma pequena caixa que fica entre os telefones do escritório e o mundo exterior. Você pode pensar em um PBX como um roteador de banda larga. Você sabe como seu ISP fornece um único endereço IP, mas seu roteador permite conectar 50 dispositivos, e todos eles podem usar esse IP de uma só vez. É a mesma coisa? Você pode conectar tão pouco quanto uma linha telefônica em um PBX e colocar tantos telefones atrás dela. Quando alguém quer fazer uma ligação, eles apenas pegam o aparelho e o PBX, o conectar essa linha compartilhada. Agora, é claro, os telefones não são baseados em pacotes como conexões na internet. Portanto, a linha será amarrada até que essa chamada termine. Mas o PBX garantirá que todos saibam que a linha está ocupada para que você não tenha nenhuma interrupção rude. Então esse é um trabalho. O trabalho 2, é claro, está lidando com chamadas de entrada. Indo com a analogia do roteador novamente. Talvez você saiba sobre a tradução de endereços de rede ou NAT. Caso contrário, é a mágica que permite que seus computadores compartilhem uma conexão com a internet. Mas outra coisa que ele oferece, tanto quanto as pessoas do NetSec odeiam ouvir, isso é segurança básica. Ele bloqueia todo o tráfego de entrada desconhecido, como botnets tentando invadir seu PC. Agora, isso não é de propósito, é claro, é apenas um efeito colateral. E é porque não há regra para o que fazer com um pacote de entrada desconhecido, então ele é jogado fora. Isso é conveniente no seu roteador de banda larga em casa, mas quando você está falando sobre um sistema telefônico, deseja conexões aleatórias de entrada para ir a algum lugar para que os clientes possam ligar para você. Então, quando uma ligação entra, o PBX precisa ser informado de quais os seus 100 telefones deveriam recebê-lo. Ele deveria tocar todo mundo no escritório ou uma pessoa específica? Se for depois do horário, deve ir a uma caixa de correio de voz ou avançar para o telefone celular de alguém. Essas e muitas outras decisões devem ser tomadas pela gerência e depois implementadas no PBX. Agora, uma vez que uma chamada está em andamento, pode ser necessário alterar a forma como ela está configurada, digamos, transferindo-a para um colega de trabalho. É aqui que os usuários entram, ou assinantes, extensões, assentos, ou uma dúzia de outros nomes, dependendo do sistema. Basicamente, todos os telefones atrás de um PBX geralmente estão ligados a uma identidade de algum tipo. Haverá um perfil de usuário que tem, no mínimo, uma extensão, 3 ou 4 dígitos que podem ser discados como um número de telefone. Então, esse cara aqui é 100. Esse cara aqui é 601. E isso fornece um endereço para enviar transferências ou apenas ligar diretamente. Esta é uma das outras características importantes dos PBX. Se você quiser ligar para um colega de trabalho, não precisa envolver nenhuma linha telefônica externa. Você apenas diz a extensão deles. E o PBX conecta seus dois conjuntos internamente. Em uma empresa com milhares de funcionários, pode haver centenas de chamadas simultâneas dentro do escritório. E com um PBS, você não paga um centavo por nada, porque você possui toda a infraestrutura. Agora, mais uma vez com a analogia do roteador, no entanto, uma extensão é como um endereço IP local. Seus computadores podem conversar entre si em sua rede usando IP locais, mas esses endereços não são válidos na internet maior. Você só recebe um IP que outras pessoas no mundo podem alcançar. No entanto, no seu roteador você pode montar a porta para frente para permitir que o tráfego de entrada do mundo exterior alcance esses IPs particulares. E a mesma coisa é verdadeira com o PBX. Se você solicitar vários números do seu provedor de serviços telefônicos, seu PBX poderá mapeá-los para extensões específicas, para que os chamadores possam alcançar pessoas específicas, discando números específicos. É um recurso chamado rediscagem direta. Ok, isso foi muita conversa, e felizmente é isso. Esses são os fundamentos absolutos, os recursos que todo o PBX que existe oferece que remonta a 80 anos. Ok, essas são as coisas universais. E depois disso entramos em recursos. Toda empresa precisa de diferentes conjuntos de recursos. Quero dizer, alguns precisam de nenhum, mas muitos precisam de muito. Existem milhares de recursos. Eles diferem descontroladamente entre os sistemas, e mesmo que duas máquinas de diferentes fabricantes tenham o mesmo recurso, eles raramente chamam de mesmo nome. Isso começa com coisas como música em espera, encaminhamento automático de chamadas, correio de voz. Então você aumenta para serviços de diretório, menus interativos, reconhecimento de voz, fax para e-mail, discagem em massa, apenas para citar algumas coisas. No final do espectro, você tem coisas como integração de telefonia de computador ou CTI. Por exemplo, se você trabalha em um call center moderno, quando o telefone tocar, as informações da conta do cliente aparecerão na tela automaticamente. É uma coisa chamada pop de tela. O PBS possui um recurso que envia o identificador de chamadas para o seu PC e que o procure em um banco de dados. Além disso, se você estiver em um supermercado e ouvir no telefone alguém dizer Call Waiting for Bakery Department 202, esse é um recurso chamado Park Any Page, que eu acho que foi feito praticamente exclusivamente para supermercados e grandes lojas de caixa. E a lista continua e continua. E é claro, como eu disse, a maioria das empresas não precisa de nada. E serve principalmente apenas para confundir as pessoas. O Response Point afasta quase todos esses recursos confusos. Tem muito pouco além dos fundamentos, telefones, usuários e linhas. Mas esses conceitos existem em todos os PBX. O básico é universal.
mas geralmente se lembram de deixar preparados. Se você tem um Avaya, um Intel ou uma caixa Asterisk, não há chance de um inferno que não seja especialista descobrindo por onde começar. Então vamos fingir que somos um novo administrador que acabou de tirar isso da caixa, conectá-lo e não sabe nada sobre isso. Vou limpar este sistema e vamos começar do início. Agora acho que mesmo o neófito total começaria criando sua conexão com o mundo exterior. E fazemos isso clicando em adicionar serviço de voz. Agora isso não é tão claro quanto se esperaria. Você pensaria que isso diria que é adicionar linhas externas. Mas como este é um sistema de voz sobre IP, acho que isso é meio duvidoso. As linhas implicam um conjunto finito de canais, e isso não é necessariamente aplicável. Quero dizer, é se você realmente usar linhas telefônicas físicas. E para ser justo, isso é possível nesta unidade específica. Veja esses conectores na parte de trás do PBIs. Eu sei que disse que este era um sistema de voz sobre IP. E mas possui um adaptador embutido que converte até 4 linhas telefônicas analógicas em um formato VoIP. Pode parecer meio bobo para obter um dispositivo tão moderno e depois conectá-lo a um serviço analógico antigo, mas em alguns lugares você simplesmente não consegue obter banda larga confiável. Especialmente em 2007, quando isso foi lançado pela primeira vez. Então isso era uma obrigação. E esse módulo parece como um conjunto de linhas individuais na interface do usuário aqui. Mas a maioria das pessoas provavelmente conseguiria isso para VoIP, eu acho. E esses serviços podem fornecer um número indefinido de chamadas de uma só vez. Basicamente o máximo que sua conexão com a internet pode lhe dar. Cada chamada de VoIP individual usa apenas cerca de 150 kilobits em ambas as direções. Então, se você tiver um serviço de 50 megabit, são cerca de 300 chamadas simultâneas num cálculo rápido. Agora, muitos provedores de VoIP cobrarão você por sessão, então você pode precisar encomendar apenas 20 ou 30 canais antes do tempo. Mas outros cobram a cada minuto e permitem tantas chamadas simultâneas quanto você pode enviá-las. Portanto, representar o serviço VoIP como um conjunto de linhas não faz sentido. Além disso, essa coisa provavelmente escala um pouco mais do que parece a princípio. Os folhetos da Microsoft para o Response Point dizem que é destinado a empresas com 50 funcionários ou menos, mas não parece haver limites rígidos reais em nada. Muitos PBX têm limites baseados em restrições de licença arbitrária ou em restrições de hardware, mas isso não parece ter nenhum. O arquivo de ajuda não menciona nada sobre eles e diz que você pode conectar quantos telefones quiser. Eles apenas recomendam manter não mais que 200 porque pode atolar a CPU. Mas parece que você pode passar por 50 usuários e provavelmente ter todos em uma chamada simultaneamente sem muitos problemas. Então sim, eles realmente não queriam limitar o que essa interface poderia exibir. De qualquer forma, se estivéssemos usando o serviço analógico, configurá-lo seria uma questão de conectar os cabos. Mas para o VoIP, temos que configurar uma conta com nosso provedor. Por isso, pressionamos o adicionar serviço de voz e imediatamente ficarmos confusos com essa caixa de diálogo. Nem todas as unidades do Response Point eram iguais, um tópico em que entraremos mais tarde. Este possui as portas analógicas embutidas para que elas apareçam automaticamente. Mas muitas dessas coisas só tinham um conector Ethernet. Nada mais. Portanto, se você foi forçado a usar linhas analógicas ou um TUM ou PRI, que são linhas telefônicas digitais especiais que são comumente usadas pelas empresas, não haveria lugar para conectá-las na própria unidade. A solução da Microsoft era adaptadores que aceitariam esses serviços, os converteriam em voz sobre IP e em seguida conectariam à sua rede, e a unidade base poderia descobri-los. Felizmente não temos nenhum deles. Temos VoIP e o segundo diz isso. Então apenas escolhemos isso. Agora, aparentemente, a Microsoft publicou um banco de dados de provedor de serviços na época. Você poderia escolher como, eu não sei, 8x8 ou RIM Central, ou quem quer que fosse. Ele colocaria automaticamente todas as informações e coisas assim. Eu não quero me aprofundar muito nisso, mas provavelmente foi uma ideia muito ruim. Provavelmente nunca funcionou muito bem. E de qualquer forma, o serviço já se foi há muito tempo, então precisamos ir aqui e escolher outro provedor. E o Response Point sugere gentilmente que procuremos uma lista de operadoras aprovadas antes de prosseguirmos. Agora, você pode pensar que essa é apenas uma oportunidade de venda casada, mas a verdade é que todo fornecedor de PBX tem uma lista de fornecedores que eles sabem trabalhar com seus equipamentos. E muitas vezes eles têm uma lista de provedores que eles conhecem. Existem implementações extremamente diferentes dos protocolos VoIP comuns e, em alguns casos, um determinado serviço literalmente não pode funcionar com um determinado PBX. No caso em questão, encontrei um artigo da KB de alguém chamado OnSIP, que diz que você pode usar o Response Point com eles, mas eles não recomendam, porque seus usuários terão que discar 4 zeros antes de cada número. E eu não quero entrar no porquê isso acontece. Isso fará com que nossos cérebros doam. Mas basta dizer que esse tipo de porcaria de compatibilidade é comum nesse setor. E as coisas não ficam muito melhores na próxima tela. Isso com certeza são muitos campos com muitos rótulos. Endereço de registro, URI, ID de autenticação, endereço de proxy. Isso não significa nada. Adivinha? Eles quase não significam nada para mim também.
Se você se inscrever com 6 provedores VoIP diferentes, receberá 6 conjuntos de credenciais diferentes. Alguns com mais campos do que isso, outros com menos, e todos terão nomes diferentes para todos os campos. É um problema notório com o voz sobre IP e é universal. Portanto, a única maneira de sair disso é esperar que a equipe de suporte de nosso provedor possa nos ajudar a atravessar. Confie em mim. Eles passam metade do dia fazendo exatamente isso. Então, supondo que descobrimos tudo isso, a próxima página deseja saber sobre os números de descagem direta. Isso é a coisa que mencionei anteriormente. Você pode ter números específicos conectados diretamente às extensões diretas das pessoas. Isso geralmente é chamado de mostrador direto para dentro. Acho que a Microsoft achou que uma palavra extra era confusa. Mas de qualquer forma, não podemos realmente configurar isso sem usuários. Então vamos seguir em frente. Em seguida, ele pergunta qual configuração de identificação de chamadas queremos. Curiosidade. Você sabia que um número enorme de provedores de serviços telefônicos permitirá que você envie qualquer identificação de chamadas que você goste, sem verificação que você possui esse número? Apenas um pequeno fato divertido. Os provedores responsáveis, no entanto, limitam você a números que você possui e, na verdade, a maioria apenas ignora o que você envia e substitui-o com o primeiro número que você pediu com eles. Então, na maioria das vezes, você pode deixar isso vazio. E é isso que nosso provedor provavelmente nos dirá quando chamamos de confusão. Então, apenas chegamos a seguir. Damos um nome e assim temos acesso ao mundo exterior. Em seguida, claro, precisamos de alguns usuários, então pressionaremos o adicionar usuário. Agora, a maioria dos PBX oferecerá centenas de configurações nesta fase. Este oferece 3. Nome, extensão, listagem de diretórios. O nome é importante porque aparece nos telefones de outras pessoas quando você os chama, mas também porque aparece no diretório da empresa. Falaremos um pouco mais sobre isso mais tarde, mas basta dizer que é um recurso que permite que os chamadores ouçam uma listagem automatizada de todos os seus funcionários e ligue para qualquer pessoa que gostem sem precisar conversar primeiro com uma recepcionista. É um recurso interessante. Algumas empresas vão querer, outras não. Mas mesmo se você quiser, talvez não queira colocar todos nele. Por exemplo, seu CEO provavelmente não quer clientes raivosos aleatórios ligando e vindo. Eu provavelmente poderia apenas dizer o nome do cara aqui, e depois eu posso gritar diretamente com ele. Portanto, há uma opção para ocultar usuários específicos desse diretório, mas ainda assim deixar as pessoas alcançá-los se souberem o nome. E outro para bloquear completamente essas chamadas. A última coisa aqui é o número de extensão. Agora, alguns sistemas permitem definir extensões mais longas, mas este é limitado a exatamente 3 dígitos. Não é grande coisa. Obviamente, você não vai deixar 1000 usuários por trás disso. E extensões mais curtas, bem, elas seriam convenientes, mas a maioria dos sistemas não os permitirá por motivos telefônicos complicados. Então, isso é praticamente o suficiente. O que é estranho, porém, é que depois de criar um usuário, você não pode alterar a extensão deles. Agora, não é tão comum que você precise fazer isso. É estranho que você não possa. Por outro lado, porém, os PBX geralmente têm muitas partes móveis frouxamente acopladas dentro, como o sistema de correio de voz será um componente interno independente. Portanto, isso provavelmente evitou muito esforço de codificação para manter essas peças sincronizadas. E de fato, a última configuração aqui seria a senha. Isso é para o sistema de correio de voz principalmente. E todo novo usuário apenas o define como 9.999. Na primeira vez em que eles fizerem login, pedirá que eles o mudem, que é a melhor maneira de fazê-lo. Porque os administradores geralmente esquecem de escrever o que eles colocam aqui. Agora, por falar em correio de voz, há uma guia para isso, e não há muitas opções. Agora, em muitos pontos de voz do PBX mais antigos, eram totalmente opcionais, mas para uma pequena empresa, é praticamente obrigatório. Portanto, é bom que a Microsoft tenha deixado aqui. Este sistema é muito simplista. Todo usuário recebe correio de voz por padrão e não consigo imaginar por que você se incomodaria em desligá-lo, mas acho que você poderia. E você também pode deixar o correio de voz ativado, mas não permitir que alguém o ouça através do telefone. E não consigo imaginar por que você faria isso também. Na verdade, acho que essa é uma opção tão estranha que ninguém notou que não funciona. Tentei desligá-lo, mas nada acontece. A configuração final aqui, porém, é encaminhar correios de voz para um endereço de e-mail. E isso é realmente incrivelmente útil. Isso envia um arquivo WAV de cada correio de voz, para que você possa salvá-lo no seu PC e ter um registro permanente de todas as mensagens que você já recebeu. Além disso, se você tiver uma caixa de correio de voz em toda a empresa, poderá enviar as mensagens por e-mail a todos, para que as pessoas não precisem ir até um único telefone para verificar e ver se há uma mensagem esperando. Você pode até enviar vários endereços por e-mail. Portanto, esse é realmente um recurso muito bem implementado. E é claro que você pode gravar uma saudação de correio de voz, mas voltaremos a isso mais tarde. Finalmente temos a guia manipulação de chamadas, que abre com algumas opções esotéricas. Na verdade, esse é um tipo estranho de um recurso de privacidade que parece ser exclusivo para este PBS. Veja, muitos sistemas telefônicos oferecem um recurso de paginação onde você pode ligar para alguém e o telefone deles liga o alto-falante para que eles possam ouvi-lo, certo? Então eu pegava isso, eu disco para ele, e isso simplesmente sairia imediatamente. E eu poderia ir, ei Steve, você pode vir e pegar o telefone? Acho que não sei exatamente o que você usa em vez de apenas ligar para alguém, mas está em todos os sistemas.
De qualquer forma, o Response Point aprimora isso com outro recurso chamado Intercom, que é exatamente a mesma coisa, exceto que ele também liga para o microfone. Então eu pego aqui, seu telefone sai do gancho. Agora posso falar com você e ouvir o que está acontecendo em seu escritório. Qualquer coisa que esteja acontecendo em seu escritório naquele momento. Eu adoraria demonstrar isso, mas haveria uma microfonia terrível se eu fizesse. Provavelmente vou dar um soco em algo aqui em um momento. Ei, Steve, você recebeu uma ligação na linha 2. Obviamente, existem preocupações de privacidade em deixar alguém ligar um microfone quente em seu escritório remotamente. Portanto, temos a opção de desligar isso completamente e temos a opção de deixá-lo ligado, mas para avisá-lo periodicamente. Então você sabe se alguém permitir isso enquanto estiver fora do escritório, então entra. Você pode estar lá por alguns segundos antes de perceber isso, mas então ele vai melhorar. E você irá... Ei, espere um minuto. Alguém está ouvindo. Portanto, esses são bons. Exceto que o padrão é deixar ligado sem o aviso. Isso pode parecer louco, mas lembre-se, isso se destina a pequenas empresas, certo? Há menos preocupação do que em uma empresa enorme sobre a política estranha de escritório e outros enfeites. Além disso, quando você se entrelaça, o telefone toca um carrilhão ensurdecedor, que é praticamente impossível de perder. A outra coisa é que os operadores de pequenas empresas odeiam esbarrar em verificações de segurança que apenas fazem sentido para grandes empresas. Tudo do que seu sistema pode fazer, eles querem que ele seja apenas imediatamente utilizável e não tente protegê-los de si mesmos. E honestamente, essa geralmente é a escolha certa. Então eu meio que acho que isso é razoável. De qualquer forma, a opção final aqui é o encaminhamento de chamadas. Se você não atender sua ligação após algumas chamadas, poderá fazer com que ela vá para o correio de voz ou vá para outra extensão interna, ou seja encaminhada para um número externo, ou simplesmente não vá a lugar algum. E é isso. Nós criamos nosso usuário. Essas são todas as opções específicas do usuário em todo o sistema. E não posso exagerar o quão simplificado isso é comparado a um Nortel ou algo assim. Há menos opções por ordens de magnitude. Quero dizer, apenas para escolher um em PBX real. Você precisa escolher a que linhas externas este usuário tem acesso. O Response Point não tem esse recurso. Uma linha. É o primeiro a chegar, primeiro a servir. E essa é provavelmente a decisão certa. A grande maioria das empresas não precisa de prioridade ou roteamento de tronco baseado em custos. E essas opções complicam tremendamente a interface. Mas por outro lado, faltam muitas coisas aqui que me enfureceriam. Não consigo substituir o ID do chamador de saída desse usuário, por exemplo. Não há opção para encaminhar todas as chamadas preventivamente, antes de tocar ou ignorar. Chamadas de números específicos, ignorar os chamadores anônimos, bloquear a descagem internacional. Essas são coisas das quais dependia do meu trabalho todos os dias. Como cada cliente queria usá-los. Mas, para ser justo, eu estava trabalhando principalmente com empresas de tamanho médio. Quando você tem 100 funcionários ou mais, não pode conhecer todos eles, não pode confiar em todos eles. Você sabe, um deles pode entrar e decidir usar o telefone do escritório para ligar para um namorado na Áustria e acabar com uma conta de $50.000, pela qual você precisa pagar. Mas em uma configuração de uma loja pequena, se isso acontecer, alguém recebe uma bronca. Você sabe, uma loja é muito pequena para controles de estilo institucional. Os controles sociais geralmente são suficientes e normalmente não atrapalham tanto. E falaremos mais sobre quem exatamente o mercado-alvo foi mais tarde. Mas vamos continuar o vídeo aqui. O elemento básico restante são os próprios telefones. Eu tenho esses dois telefones conectados, mas você pode ver pela luz piscando que eles não podem alcançar o PBX. É porque eles não estão configurados. Depois de criarmos um usuário, precisamos atribuir um telefone a ele. E isso é tão simples quanto poderia ser. Apertamos adicionar telefone. Dizemos que sim. Conectamos o telefone e o ligamos. Acredite, você precisa forçar as pessoas a verificar isso. E lá vamos nós. Ele detecta os dois telefones na rede. Então apenas escolhemos um e dizemos que queremos que isso tenha Steve como usuário principal. Podemos dar um nome se quisermos. Padrões para telefone do Steve Apple. E é isso. Ele está configurando o telefone e em um momento está pronto para uso. Vou apenas executar isso muito rápido para o outro usuário. E agora, nosso sistema está pronto para uso. Acabei de revelar que este telefone não está conectado. Minha magia do filme está arruinada. Eu tenho razões para isso, ok? Devo ressaltar que, em muitos sistemas menores, mesmo que a configuração fosse tão rápida, você deve gostar de reiniciar os telefones várias vezes para configurá-los, ou trocar entre usuários, ou qualquer outra coisa. Neste você não precisa. Tudo é instantâneo, é perfeito. E neste momento, estamos praticamente prontos.
Nossos telefones têm nomes e números e... Podemos fazer chamadas. E se você estiver pelo menos um pouco com isso. Todo esse processo de tirar as coisas da caixa até este ponto levou menos de 15 minutos. Não posso dizer que isso é mais rápido do que qualquer outro PBX que eu já usei. Provavelmente é um exagero, mas é bastante impressionante para uma máquina que você não precisa saber de nada para operar. Claro, não terminamos. Em seguida, precisamos lidar com chamadas de entrada. Embora se você estiver seguindo o fluxo lógico da interface do usuário, você acabará na guia da unidade base em seguida. Então vamos dar uma olhada nisso. São principalmente recursos de manutenção. Sabe, você pode ver o log de eventos, quanto armazenamento está disponível no disco rígido interno, definir a senha, data e hora da unidade base. Mas você também pode configurar seu servidor de e-mail para o correio de voz para encaminhamento por e-mail. E onde você pode configurar sua música de espera. Quero dizer, diz música de vaga e voltaremos a isso mais tarde. É um tópico real, mas é basicamente música de espera. Toda empresa quer isso. Quando você coloca um cliente em espera, se houver apenas silêncio, eles desligam. Então, música de espera é obrigatória desde que foi inventada. Por padrão, porém, isso apenas toca um arquivo WAV embutido. E obviamente muitos clientes gostariam de mudar isso, sabendo muito bem que a maioria não. A Cisco Call Manager é meio famosa por isso. Ele também vem com um arquivo WAV incorporado padrão, que praticamente nenhum cliente se incomoda de mudar. E é por isso que quase todas as pessoas deste planeta ouviram essa peça musical. Mas muitas pessoas querem mudar isso. Então é lamentável que isso não permita que você envie seu próprio arquivo WAV. Você pode usar a música embutida ou pode conectar algo ao conector de entrada na estação base. Um rádio, um CD player, o que for. Não que isso seja legal. Você deveria pagar a Muzak por uma música licenciada real em espera, mas ninguém na demonstração alvo dessa coisa teria se incomodado. Pequeno segredo para você, nunca ouvi falar de ninguém se incomodando. Então será um CD ou um rádio, mas de qualquer maneira é isso. Então agora podemos seguir em frente e chamar o roteamento. Esta página é onde configuraríamos todo o nosso roteamento de chamadas de entrada. Normalmente esse seria o próximo passo na configuração de um PBX. Mas o mais interessante sobre isso é que não precisamos fazer isso. Portanto, este telefone aqui está em um serviço de VoIP externo. Não está conectado à rede do Response Point. Pode muito bem ser como um telefone celular ou algo assim. Então, eu vou chamar o número principal do Response Point aqui. Eu não memorizei. Obrigado pela sua chamada, por favor. Diga o nome da pessoa ou grupo com quem você gostaria de conversar. Steve Apple. Transferindo para Steve Apple. Lembra quando eu disse que este produto foi desenvolvido pelo grupo de tecnologias de fala? A tecnologia em questão foi o reconhecimento de fala. Fora da caixa, o Response Point tem que geralmente é chamado de atendente automático. Literalmente, um substituto computadorizado para um atendente ou recepcionista. Quaisquer chamadas de entrada para qualquer número que vão para esse sistema acessam esse atendente automático e os chamadores podem apenas pedir com quem querem conversar. Esse é o diretório da empresa de que eu estava falando antes. Isso é realmente notável. Eu acho que este pode ser o único PBX que eu já vi com uma rota de entrada padrão. A maioria dos fornecedores não está disposta a fazer muitas suposições sobre como seu sistema funciona. Mas é claro, na maioria das empresas, isso é uma coisa perfeitamente segura de se fazer. A maioria das pessoas que instalaria isso provavelmente desejaria exatamente esse comportamento. Portanto, não são apenas 15 minutos para fazer com que os telefones basicamente funcionem. São 15 minutos para estar realmente pronto para administrar seus negócios. Mas é claro, nem todos vão querer que funcione exatamente assim. Esse menu é muito impessoal. Portanto, existem algumas configurações aqui. Em um PBX real, os fluxos de chamadas de entrada são incrivelmente complicados. Em alguns casos, eles estão quase Turing completos. Mas aqui se resume a uma pergunta. Quem atenderá as chamadas? Por padrão, tudo vai para o atendente automático, embora a Microsoft chama isso de recepcionista automatizada. Novamente, provavelmente a decisão certa. Mas você pode ter chamadas para uma pessoa real, ou escolher uma ou outra, o computador ou a pessoa com base na hora do dia.
para que você possa entrar aqui e configurar suas horas de operação para cada dia da semana, em que dias você está aberto. Em seguida, você pode entrar e adicionar férias específicas como uma substituição. Na verdade, é muito bem implementado. Mas uma coisa que é um pouco estranha aqui é se você for com a abordagem do atendente automático. Se alguém ligar e se recusar a usar o menu, então eles começam a pressionar o botão 0, que não esteve lá. Ou se o sistema não pode entendê-los. Você pode escolher um usuário para encaminhá-lo para você saber, descobrir o que quer fazer, e esse é o operador. Assim, você pode escolher um operador separadamente de uma recepcionista. E estou tentando imaginar por que as pequenas empresas teriam duas pessoas diferentes para essas funções. Você pensaria que seria apenas com a recepcionista. Estranho, mas você pode fazer isso se quiser. E é isso. Essas são nossas opções. Esta é uma maneira muito simples de olhar para o manuseio de chamadas de entrada, e na maioria das vezes gosto dessa simplicidade. Mas é também onde começamos a ter problemas, porque, honestamente, eles simplificaram demais aqui. Os sistemas convencionais têm muitas opções. Isso tem muito poucos. Por exemplo, um recurso PBX universal é o grupo de anel ou grupo de caça que permite adicionar usuários a uma lista. Então, quando uma ligação chegar, ele tocará a primeira pessoa e se eles não atenderem, toca o segundo e assim por diante, até que alguém responda. Ou você pode configurá-lo para ligar para todos os usuários de uma só vez, ou fazê-lo com base em quem recentemente recebeu uma ligação. Muitos outros algoritmos. E se tocar por muito tempo, geralmente você pode ter, tipo, uma caixa de correio de voz comum, todo tipo de coisa. Mas o ponto é que é um desejo extremamente comum que o Response Point não entrega de forma alguma. O único reconhecimento da Microsoft sobre isso é um link aqui que diz: como deixo várias pessoas atenderem chamadas recebidas. E se você clicar nisso, ele fornecerá um processo bastante complicado. Quando vi isso pela primeira vez, fico tipo: uau! São muitos passos e muito texto em negrito. Então, deixe-me resumir isso para você. O que eles querem que você faça é voltar aqui e adicionar um novo usuário. E no topo, você deve escolher a função de trabalho. Agora eu pulei isso quando olhamos para ele porque não tenho ideia do que isso significa. Um usuário pode ser uma pessoa, um grupo, uma função de trabalho ou um local. O quê? Quero dizer, eu posso entender vagamente o que isso pode fazer. O problema é que, se eu virar entre eles, não consigo ver nada específico que isso faça. Quase parece que está lá apenas para ajudar as pessoas que não podem gostar. A abstração de um usuário pode ser uma pessoa específica ou um telefone genérico atribuído a um propósito específico. Sabe, como uma cortina de fumaça, apenas para fazer sentido. Mas acho que não faz nada sob o capô. Então, veja se estou confuso com isso. Isso não é uma boa notícia para o Response Point. De qualquer forma, criamos nossa função de trabalho e dizemos que eu não sei, usuários que chegam, e em seguida vamos chamar de roteamento e definimos essa função de trabalho como a recepcionista padrão. E agora voltamos e editamos cada um dos telefones para esses usuários. E no campo de usuário compartilhado atribuímos essa função de trabalho que criamos. Você já está confuso? Podemos fazer isso para o segundo também? Ok. E agora diz que deve funcionar. Então vamos tentar. Ok, bem. Ambos os telefones estão tocando e eu posso buscá-lo de qualquer um. Então isso funcionou, certo? Bem, mais ou menos. O problema é que este não é um grupo de anel real. Está alavancando um recurso que a maioria dos sistemas chamava linhas compartilhadas ou linha em ponte. Basicamente, você está apenas vinculando um segundo usuário a cada telefone como se esse fosse o dispositivo principal. O que isso significa? Não se preocupe com isso. O ponto é que a razão pela qual isso importa é porque, se formos ao histórico de chamadas aqui, é realmente uma interface bastante agradável para visualizar o histórico de chamada. A propósito, muitos sistemas não o tornam tão bom. Vamos ver quem respondeu essa ligação. Este é o meu telefone externo e foi respondido pelo grupo. Oh, espere um minuto, me desculpe, que merda. Eu estava prestes a lhe dizer que não há como descobrir qual usuário realmente o pegou. Apenas diz que esse grupo fez. Mas, na verdade, se você passar o mouse, ele diz que foi atendido no telefone chamado Bob's e Doughnut, que é o que eu atribuí a esse usuário. Ok, bem, eu pareço um pouco mais bobo do que eu esperava agora. Mas o ponto é que esse é um recurso meio assado. Não é assim que fazemos isso, ok? Todo PBX já feito tem um recurso de grupo de anel, mas não este. E mesmo que o histórico de chamadas não fosse preciso, isso realmente importa? Quero dizer, em um negócio minúsculo como os que estamos falando aqui, você não fará esse tipo de coisa forense, cavando os registros para descobrir quem fez uma ligação. Mas é apenas o princípio da questão e é particularmente confuso, porque parece que seria realmente fácil de implementar.
Basta fazer desta uma lista de múltiplas opções. Obviamente, ele suporta fornecer chamadas para vários usuários de uma só vez. Eles simplesmente não o colocaram na interface do usuário e isso é uma enorme falha. E há um tipo de problema com o recurso subjacente que isso também está alavancando. Vamos voltar ao assistente de telefone aqui. Ok, para que possamos vincular até 4 usuários a cada telefone físico. Esse é um recurso muito comum. Como eu disse, são as aparências da linha da ponte. E isso é usado para coisas como deixar uma secretária atender chamadas para seu chefe. Certo? Então o colocamos na segunda linha neste telefone. E agora se alguém ligar para Bob, o telefone de Steve toca. Agora, se ele sabe que Bob está lá, então ele apenas o deixa tocar até que ele pegue. Ou se Bob disse, não quero ficar perturbado agora, então Steve pode responder. E se a pessoa realmente tem um motivo legítimo para incomodar seu chefe, poderá passar por ela. Ótimo. Esse é um recurso importante. E o Response Point suporta tecnicamente, mas não o suporta muito bem. Um telefone voz sobre IP típico suporta várias identidades. Você pode ver aqui que tenho 2 linhas telefônicas atribuídas a isso, Clive e Bob. E se eu discar um desses? Você pode ver que esse botão de linha está iluminado e diz que a chamada foi atendida por Bob. Portanto, é óbvio para quem essa ligação foi destinada. Mas vamos tentar o contrário. Vou marcar chamadas de entrada onde que todas elas vão para Bob, então vamos ligar para o número principal. Ambos os telefones tocam, mas não há indicação na tela de quem eles estavam tentando alcançar. Então, se eu sou Steve e pego isso, não sei se eles estavam pedindo Bob. Então vou dizer. Oi, aqui é o Steve. E o chamador vai ter que perguntar. Por que você não é Bob? É estranho, principalmente para chamadas internas, certo? Mesmo se eu tivesse um terceiro telefone aqui e ligasse para Bob, ele tocaria no telefone de Steve também. Obviamente é um comportamento indesejado e não há como contornar isso. E os problemas continuam a se acumular à medida que avançamos aqui. Por exemplo, suponha que queremos usar essa recepcionista automatizada. Bem, essas são todas as configurações que possuem, e é isso. Patético é a palavra. As únicas opções reais que temos são desativar o diretório automatizado. Você sabe, então, alguém que está ligando já tem que ter uma extensão, ou precisa apenas pressionar 0 e conversar com a recepcionista humana. E então poderíamos ativar 3 perguntas. Quais são as suas horas? Qual é a sua localização? E qual é o seu número de fax? É isso. Agora, para o crédito deles, a maneira como você as configura é extremamente lisa. Gravando mensagens para participação automática e como automatizados de mensagens e coisas assim é um grande obstáculo para a maioria dos usuários. Mas aqui é realmente direto. Portanto, se pressionarmos o botão configurar para quais são as suas horas, temos a opção de fazer upload manualmente de um arquivo para a unidade base. Os usuários não entendem esse fluxo de trabalho. Você pode explicar da maneira que quiser e eles simplesmente não o entendem. Você terá que fazer isso por eles. Mas confira isso. Vamos clicar em registro novo, ok? Ele nos pede para escolher um telefone. Vamos escolher o telefone de Steve. Em seguida, vamos apenas acertar o recorde e recebemos uma ligação. No beep, grave seu prompt. Quando terminar, clique no botão Stop na tela do seu computador. Estamos localizados nas entranhas do inferno, logo após o desvio do 8º círculo, ao lado do lago de sangue flamejante. Agora existem PBs que podem ligar para o seu telefone para que você grave uma mensagem como essa. Mas os que eu vi o forçam a usar essa interface de toque estranho para lidar com isso. Então sim, chama você. Sim, começa a gravar. Quando você terminar, você tem que pressionar jogo da velha. E se você quiser ouvir o que acabou de gravar, precisa pressionar asterisco. Os usuários odeiam isso, certo? Mas aqui, se queremos ouvir o que acabamos de gravar... Estamos localizados nas entranhas do inferno, logo após o desvio do 8º círculo, ao lado do lago de sangue flamejante. Acabamos de pressionar play no PC e se quisermos gravar, pressionamos o gravar. Se gostarmos, pressionamos OK. E é isso. Esse processo funciona tão bem e é tão intuitivo que mesmo que você seja totalmente sem noção, você pode simplesmente aprender isso em pouco tempo. Vamos fazer a saudação. Obrigado por chamar o Microsoft Response Point, onde nossa resposta sempre chega ao ponto. Se você conhece o cara com quem gostaria de falar, basta dizer o nome dele. Caso contrário, diga ao operador. Tudo bem, isso é suficiente. E finalmente vamos fazer o fora de hora. Oh, estamos sempre abertos. Muito bem, é isso. Todas as minhas mensagens foram gravadas e isso me levou 2 minutos. É fantástico. Este é um fluxo de trabalho fantástico. Todo sistema deve usar isso. E até se aplica ao correio de voz. Como suponha que eu sou o chefe ou qualquer outra coisa e um dos meus funcionários diz: Ei, eu preciso registrar minha saudação de correio de voz. Não consigo descobrir. Eu posso ir aqui para esse usuário, clicar em especificar e enviar uma chamada para o telefone dele. Claro, agora que penso nisso, eu teria que pressionar parar para eles. Isso não funciona tão bem quanto eu pensava. Bem, ok.
O ponto é que esse sistema definitivamente tem algumas inovações e até algumas ideias brilhantes. Mas você praticamente viu tudo neste momento e está perdendo um monte de fundamentos. Por exemplo, isso é tudo que você pode configurar no atendente automático. Você não pode definir nenhuma opção de menu personalizada, e há apenas um menu, este. Se você quer uma escolha para os chamadores de língua espanhola, está sem sorte. Se você deseja uma escolha para qual é o seu site e endereço de e-mail, está sem sorte. E se você quisesse encontrar várias opções que realmente vão para o mesmo lugar, você está sem sorte. E isso parece bobo, mas muitas empresas querem ter suporte de vendas, cobrança, etc. E todos realmente vão para a mesma pessoa. Isso os faz parecer maiores do que realmente são. É um desejo comum e esse sistema não pode fazê-lo. Além disso, os designers do Response Point ficaram tão empolgados com o reconhecimento de voz que não há opção para tons de toque. Você não pode defini-las como opção 1, opção 2, etc. Então, se o seu interlocutor não fala claro em inglês, a única opção é dizer coisas que o sistema não reconhece repetidamente até que ele as punha ao operador, supondo que você sequer configure um. Isso é coisa bastante fraca. Mas, novamente, eu tenho que dar crédito a eles pelo reconhecimento de voz, porque é surpreendentemente bom para sua época. Eu continuei usando o nome Bobson Dognut mais cedo. Na verdade, é para isso que eu defino este telefone. Agora esse é um nome bastante estranho. Eu peguei de um jogo bobo Super Nintendo com tradução muito ruim. Mas... Se você conhece o cara com quem gostaria de falar, basta dizer o nome dele, caso contrário, diga operador. Bobson Dognut. Transferindo para Dogson Dognut. O sistema pode de fato lidar com isso, o que é bastante impressionante. Aqui está a coisa, porém. Vamos ligar novamente. Bob. Transferindo para Bogson Dognut. Ele fez dessa vez, caramba. Eu testei que uma dúzia de vezes em casa e nunca consegui. Eu ia dizer que o reconhecimento de voz pode ser muito bom, mas você sabe, não entende abreviações ou apelidos? E então, se você tem alguém com um nome estranho, precisa entrar aqui e dar um apelido para que ele possa corresponder a isso. Mas acho que estava apenas inclinando minhas palavras porque tentei 3 vezes e funcionava todas as vezes. Então, sim. Ok, eu tenho que lhe dar ainda mais pontos do que pretendia. Agora, é claro que essa é uma abreviação bastante comum para um nome americano comum. Mas chocantemente. Ou talvez não tanto. Esse sistema realmente se sai muito bem com nomes não ocidentais. Mas acho que podemos adivinhar por que é assim. Caso contrário, digamos operador. Juaidong Huan. Transferindo-se para Jui Dong Wang. Sim, é surpresa que o líder do projeto tenha se certificado de que esse sistema pudesse lidar com o nome dele. Provavelmente não tanto, mas ainda assim tenho que lhe dar pontos para isso. Então, embora isso seja bastante impressionante para um PBX barato de 2007, nada disso foi realmente o foco do produto. Aparentemente, a maior parte dos recursos da linguagem natural não é destinada a chamadores externos. Eles são realmente destinados a usuários internos. Então precisamos dar uma olhada nisso. Um enorme foco no design do sistema do Response Point foi este enorme botão azul aqui. Isso é como o botão iniciar para o Response Point. Então, se eu pressiono isso, eu recebo um sinal. Ligue para Bob. Bobson Dognut. E chama Bob. Ou que tal este? Vou ligar de fora. Ok. Então Steve responde, e agora ele quer enviar esta ligação para Bob. Então, Ligação 1 em vaga. transfira para Bob. Bobson Dognut. Transferindo, agora você pode desligar. Legal, certo? Eu também poderia fazer isso. Chamada 1 em vaga. Transfira para o correio de voz de Bob. Correio de voz para a Bogson Dognut em transferência. Agora você pode desligar. E é claro, se eu não estiver em uma ligação, eu poderia pedir para chamar o pager. Pager do Bob. Ó, isso tem muita microfonia. Uau. Ok. Foi uma má ideia. Agora há botões no meu telefone para fazer algumas dessas coisas, eu acho. Eu acho que é o último retorno de chamada. Essa é a minha história de chamadas. Essa é uma conferência. Isso é transferência, acredito. Mas não há um aqui para pager ou interfone, certamente não é para transferência para o correio de voz. E o ponto é que o recurso de voz significa que não preciso lembrar qual desses ícones esotéricos representa o quê. E também não preciso lembrar o número da extensão dele. Então, para alguém que é ruim com esse tipo de coisa, é uma característica fantástica, pelo menos no conceito.
Mas neste momento enfrentamos mais problemas e desta vez eles não são pequenos. Como eu disse, o Response Point tem alguns recursos interessantes, mas luta com os fundamentos. Por exemplo, vamos ligar novamente. Ok, então estamos em nossa ligação e estamos conversando. E agora eu preciso me afastar do telefone e fazer alguma coisa. Então, eu vou colocá-lo em espera. Tudo bem, o botão de espera acende e eu vou para a sala dos fundos e apenas fazer algumas coisas. Estou na sala dos fundos agora. Tudo bem. Eu tenho você em espera por cerca de 2 minutos, 50 segundos ou mais a qualquer momento agora. Isso acontece, meu telefone começa a tocar para me lembrar que tem uma chamada em espera. Este é um ótimo recurso. A maioria dos PBIs tem. É chamado de lembrete hold recall, algo assim. Mas vamos deixar esse toque por cerca de 1 minuto ou mais porque não estou aqui. Estou na sala dos fundos verificando alguma coisa. Então apenas continua tocando. Faz cerca de 45, 55 segundos. Tudo bem, lá vamos nós. E ele deixa de tocar, isso é muito típico. Você não quer que seu telefone toque continuamente por todos os 20 minutos que você está na sala dos fundos ou o que for. Portanto, esse lembrete geralmente apenas toca por 1 minuto ou mais e então ele para. E depois de mais 5 minutos, ele começa a tocar novamente. Mas há um problema aqui, porque meu telefone não parece mais ter uma ligação. E meu Polycom não mostra uma ligação em andamento, porque ele apenas desligou em mim. Ok. Então este é um modo de falha muito comum para sistemas voz sobre IP incorretos. Isso acontece o tempo todo quando você está configurando sua rede. Mas não é isso que está acontecendo aqui, porque isso é realmente por design. O arquivo de ajuda diz claramente que deve funcionar assim. E com isso o Response Point vai no lixo. Parada completa, sem discussão, acabou. Não há uso válido para este sistema. Você se lembra da parte anterior, onde eu disse que os programadores não podem fazer sistemas de telefone? É disso que eu estava falando. Você pode imaginar justificativas para eles apresentarem esse comportamento, mas estão todos errados. Eles são todos besteiras. No mundo real, as pessoas que realmente precisam usar telefones para seu trabalho sabem que chamadas em espera podem durar 15 minutos, 30 minutos ou mais. Você sabe? Se você é um trabalhador de armazém que precisa mover um monte de caixas para descobrir se algo está em estoque, você só precisa deixar o fone em espera pelo tempo que for necessário. E 3 minutos não são suficientes. Não pode ser ajustado. Pelo menos não que eu pudesse contar. O arquivo de ajuda não disse nada sobre isso. Mas mesmo que isso poderia. Esse recurso não deve existir. Não há propósito para isso. Não há crime de PBX. Nenhum telefone peca mais do que soltar uma ligação. Este é um evento nunca. Isso não pode ser permitido. Se você é um fornecedor do sistema telefônico e seu sistema faz isso, seu cliente ligará para você e diz que o abandonará ou processará você, a menos que você possa corrigir em menos de 24 horas. Agora, há várias razões pelas quais isso é tão terrível. E a primeira é que todos os clientes, em todos os lugares, para sempre, acreditam que uma pessoa com quem está conversando ao telefone é uma vítima que ficou presa em uma ligação com eles. E, portanto, se elevará por todos os meios necessários. Os clientes odeiam ser suspensos porque acreditam que isso é apenas um meio de justificar desligá-los. E se isso realmente acontecer, não há força na Terra que os convencerá de que foi um acidente. E eles continuarão repetindo essa história de aflição a quem ouvirá e em todos os espaços de review online que podem encontrar por anos. Isso é devastador para a reputação de uma empresa. Você não pode deixar cair chamadas, além de quão imensamente rude é. Se alguém se desconectar, terá que voltar para você. Se eles chamaram através de uma recepcionista ou um grupo, eles podem ter sido descartados em você aleatoriamente e não saberão necessariamente seu nome. Além disso, em muitos lugares, os funcionários não devem transferir cegamente chamadas para outras pessoas, mesmo que você conheça os nomes deles, para que possa levar meia hora para você voltar a entrar em contato. Pode ser impossível. Vou apostar meu nome com a promessa de que nenhum PBX na história tem essa opção, porque é sem sentido. Quero dizer, existem muitas opções para as ligações realizadas. Alguns sistemas permitem redirecionar chamadas que estão em espera por muito tempo para uma fila de chamadas de entrada, por exemplo. Ótimo recurso, mas nenhum designer do PBX adicionaria uma opção que apenas desligasse a chamada. Isso é incompreensível. Por que você faria isso? Eu perguntaria o que há de errado com eles? Por que alguém faria isso? Mas eu já sei a resposta. É porque o Response Point não foi feito pelas pessoas do PBX. Foi fabricado por programadores, e pior, programadores que trabalham na Microsoft em meados dos anos 2000, um dos ambientes mais enclausurados imagináveis.
Eu acho que é seguro dizer que a maioria dos programadores, estatisticamente falando, nunca ocupou empregos fora do cargo, exceto talvez brevemente como adolescentes. Portanto, eles não usam telefones com tanta frequência e nem tanto quanto outras pessoas no mesmo edifício, como vendas ou suporte ao cliente. Então, quando um programador tenta projetar um sistema telefônico, algo que deprimentemente acontece, a bagunça resultante é, na melhor das hipóteses, adequada às necessidades de alguém que trabalha em um escritório. E usa apenas o telefone para entrar em contato brevemente com as pessoas, fazer planos ou fazer breves solicitações, ou para participar de chamadas de conferência em que não querem estar. É isso. Essa pessoa, e sinto muito se é você, mas estou apenas dizendo que você não pode, a partir dessa perspectiva, entender as necessidades muito diferentes de um agente de call center. E você certamente não entenderá o cara que possui uma farmácia no Kansas. E esse não é um exemplo isolado. Ok? Não é uma piada. Eu continuo dizendo isso porque na minha carreira continuei trabalhando com essas pessoas. Conversei com pelo menos 40 farmácias populares. Então, eles são praticamente meu modelo para uma verdadeira pequena empresa. E para esse fim, esse sistema é totalmente inaceitável. Se você está executando uma farmácia independente, eis o que você quer que aconteça quando ligam para seu número. Todos os telefones do prédio tocam até que alguém pegue, exceto talvez o do escritório do gerente. Agora, você pode querer que a chamada seja encaminhada para o correio de voz se ninguém responder depois de um tempo. Mas na maioria das vezes, você só quer que ele toque indefinidamente. Agora, essa chamada será atendida eventualmente por quem estiver mais próximo do telefone. Talvez seja o farmacêutico. Talvez seja um garoto. Quem sabe? O que quer que o chamador queira, uma receita, uma verificação de remédio, seja o que for, quem o pegou tem que lidar com isso. Então, se essa pessoa estiver no balcão da frente e precisar ir para a sala dos fundos para responder a sua pergunta, ela precisa poder olhar para o telefone e ver que a ligação dele chegou na linha 2. Haverá um pouco de luz amarela ao lado de um botão rotulado pela linha 2. Então eles pressionam Hold e essa luz começa a piscar. O funcionário agora lida com um ou dois outros clientes esperando na fila, e quando estão prontos, eles caminham até a sala dos fundos, descobrem o que precisam descobrir. Em seguida, eles pegam o telefone mais próximo, o que for, e pressionam a linha 2 para recuperar sua ligação. Eles dão a resposta, e se o chamador agora precisar conversar com outra pessoa, eles vão teclar novamente e depois virar e gritar: Bob, pegue a linha 2. É assim que as coisas funcionaram em pequenas empresas de varejo, em armazéns, em fábricas e em inúmeros outros lugares por décadas, em parte porque tem uma ergonomia muito boa. Isso atende muito bem às necessidades de uma pequena empresa. E é muito fácil de aprender, mas também principalmente porque é como os sistemas principais AT&T primeiro e primeiro 2 funcionaram nas décadas de 1940 e 60, respectivamente. Essas coisas eram incrivelmente populares, então décadas de PBIs tiveram a opção de imitá-las, e isso manteve a técnica na circulação cultural. Mesmo a maioria dos PBIs são capazes de simular um pool fixo de linhas externas. Assim, você pode fazer isso e recuperar a coisa, mesmo que seja uma ficção total. Ele se encaixa nesse fluxo de trabalho, então você precisa fazer isso. Este telefone aqui pode fazer isso. O Response Point não pode. E isso é uma falta crucial, na minha opinião. As empresas mais carentes neste espaço são pequenos estabelecimentos abertos ao público. E acho que a Microsoft deveria ter se concentrado neles. Mas eles não. E não estou surpreso, porque, novamente, apenas uma pequena porcentagem de programadores já trabalhou no varejo. E aqueles que geralmente pensam nisso como uma fossa que escaparam, como uma parte natural do crescimento, em vez de uma indústria maciça cheia de pessoas com necessidades que não estão sendo atendidas. Mas o que mais é novo? Não sou a primeira pessoa a dizer que as empresas de software são torres de marfim. De qualquer forma, esse sistema é totalmente inútil para esse tipo de local. É certo que funcionaria bastante bem em um escritório de advocacia, por exemplo, um escritório de seguros, esse tipo de coisa, onde todos estão na mesma mesa, todos os dias, onde a maioria dos chamadores está tentando alcançar uma pessoa em particular. A maioria das chamadas nunca é transferida e, se uma chamada cair, ambas as partes geralmente podem voltar a entrar em contato rapidamente. E eles provavelmente têm um bom relacionamento. Não há suspeita nem desconfiança. E isso é um mercado, com certeza. Eu trabalhei com muitas empresas assim, mas acho que a maioria desses lugares tem o orçamento para contratar uma tecnologia telefônica, pelo menos como consultor para configurá-lo. E eles estão muito ocupados trabalhando, se você quiser, para usar outro chapéu como esse. Eles também são frequentemente compensados por pessoas que não gostam de se adaptar a novas ideias. Você não pode fazer com que um advogado configure um telefone, seja por amor ou dinheiro, devo dizer. Portanto, o único nicho em que o Response Point poderia funcionar não é aquele em que poderia prosperar. E questiono se poderia até funcionar lá, para ser honesto. A incapacidade de fazer pedidos por longos períodos é uma limitação incompreensível, mesmo para um advogado. 3 minutos não são suficientes para qualquer funcionário de qualquer negócio, e o recall obrigatório não é aceitável. A maioria das pessoas odeia que apareça e o desligará se tiverem a escolha. E o que é ainda pior é que o manual do Response Point é enganoso e meio presunçoso sobre isso.
O manual diz que mantém o tempo limite após 2 minutos, o que está errado, na verdade, são 4. Então acho que eles receberam queixas em massa, e sua solução foi apenas aumentar o cronômetro em 1 minuto. Sim, isso vai consertar. De qualquer forma, eles esqueceram de atualizar os documentos, o que for. Mas continua dizendo em linguagem de programador típico, falando com você de maneira relatada por bug, que seu verdadeiro problema é que você não deveria fazer isso. Você deveria ter usado uma vaga. Ok. A maioria dos PBs possui um recurso chamado estacionamento ou vagas e é como uma espera aprimorada. É assim. Vou ligar novamente. Então, minha ligação está em andamento. Agora, se eu apertar o botão azul grande, Chamada 1 estacionado. Agora está em vaga. Então, meu telefone está completamente ocioso. Eu poderia fazer outra ligação se quisesse. Ou eu poderia ir para outro telefone. Recuperar a chamada. Recuperando chamada 1. E puxe a chamada para este conjunto. Isso significa que eu posso ir a qualquer telefone no escritório e pegar de onde parei sem precisar enviar a chamada para lá com uma transferência. Este é um ótimo recurso. Todo sistema deve tê-lo. A maioria faz. E eu suspeito que os desenvolvedores pensaram que isso resolveu o problema, mesmo para a farmácia. Você sabe, quem precisa botões de linha? Basta ir para trás e recuperar a chamada na vaga. Ok. Então, pessoas que não são de computadores não recebem conceitos abstratos como esse. E eu odeio falar em generalidades, mas já estive em campo e posso lhe dizer que a qualidade unificadora fundamental de todas as queixas de todos os nerds sobre normas ou perdedores que remontam a décadas se resume a um fato. Muitas pessoas não entendem conceitos que não têm forma tangível. Você e eu, sendo nerds de computador, concebemos facilmente que um computador, que é claro que um telefone VoIP ou um PBX, contém espaços lógicos invisíveis, nos quais informações e objetos virtuais podem ser armazenados e recuperados. E modelamos esses espaços em nossas cabeças. Espelhamos o estado interno do computador. E isso nos permite planejar nossas interações com ele. O que estou dizendo é que, observacionalmente, posso lhe dizer que nerds não estão acostumados a esse estilo de pensar. E é muito difícil fazer com que o gerente de uma loja jogue bola com ela. Quando eles fazem uma chamada em espera e um botão começa a piscar, isso é material físico e tangível. É fácil entender. Quando você deixa uma ligação em uma vaga, ele desaparece neste estacionamento imaginário intangível. E você está pedindo que eles imaginem aquele local de estacionamento virtual em sua cabeça e depois recupere a chamada com ações não relacionadas arbitrárias. E eles não farão isso. Apenas confie em mim, eles nunca o farão. Eles estão muito ocupados fazendo seus trabalhos para se lembrar de toda essa besteira boba. Quero dizer, isso é realmente melhor do que a maioria dos sistemas. Em um PBX típico, você deixa uma ligação na vaga pressionando um botão Park, se tiver sorte. Mas muitas vezes, você precisa esperar o sistema para dizer em qual vaga ele o estacionou. E em seguida, recupera discando uma sequência de teclas insuportáveis, como 81 seguida pelo número da vaga. Assim, o proprietário da farmácia está de pé no balcão. Ele tem 6 prescrições diferentes em sua cabeça. Há 8 clientes na fila, um está no telefone celular gritando no consultório médico. Há um bebê gritando. Há 2 ligações em espera e você quer que eles ouçam George. Pega a vaga 2 e converte isso em pega o telefone e disca 368. Não, eles não vão fazer isso. Você nem gostaria de fazer isso. Então você acrescenta a filosofia do response point. E agora tem esse farmacêutico de 65 anos com a mão em volta do aparelho, resmungando o mais alto possível. recupera a vaga 2. Cancelar, recuperar a vaga 2. Correio de voz. Simplesmente não funciona. E no entanto, o response point acha que essa é a única maneira de colocar alguém em espera. Lembre-se disso, antes eu disse que há um cenário para a música de vaga, mas não música de espera. Isso mesmo. Não sei se você notou anteriormente, mas quando eu coloco esse telefone em espera, era apenas um silêncio morto. Oh, garoto, nenhum outro PBX faz isso. E eu não tenho ideia do que eles estavam pensando. Parece quase punitivo. Oh, você não vai usar nossas vagas dos quais estamos tão orgulhosos? Tudo bem, aproveite seu recurso de lixo quebrado. Seu perdedor! A verdadeira ironia de tudo isso é que a documentação implica que as vagas resolvem o problema do tempo limite. Não, o cronômetro ainda está lá, ainda se lembra depois de 3 minutos, exceto agora se você não atende depois que seu telefone está tocando há 1 minuto, o que, a propósito, o cliente pode ouvir do lado deles, eles estão sentados lá ouvindo a música e, de repente, eles ouvem um toque de volta para que saibam que algo está errado. Depois que fica sem tempo de recall, segue as configurações de resposta do seu usuário. Então, em vez de desligar, ele os despeja no seu correio de voz. Isso é pior do que cair a ligação, porque o cliente pode dizer absolutamente que acabou de ser maltratado.
É incrivelmente embaraçoso. E o Response Point está cheio de questões como essa, onde obviamente não sabiam o que deveriam ter buscado, ou tentaram mirar mais simples e foram longe demais. Todo o negócio, por exemplo, atribuindo vários usuários a um telefone. Esse é um ótimo recurso quando funciona corretamente. Mas o fato de esses telefones não terem botões de linha torna contraproducentes na melhor das hipóteses. Agora, em um PBIs real, existem vários recursos que teriam sido melhores ajustes para esses conjuntos telefônicos específicos. Mas eu acho que os designers da Microsoft, sem saber como os usuários funcionam, pensavam que estavam escolhendo a opção mais simples, sem perceber que era realmente mais confuso. Então tudo bem, agora eu gostaria de passar para uma grande conclusão, mas eu seria negligente em não mencionar o componente final do sistema. Eu não consegui descobrir onde mais colocá-lo no script, então vamos fazer isso agora. Além do administrador, há um segundo software que você pode instalar chamado de assistente do Response Point. Agora, a maioria dos PBX modernos tem algo assim, e é uma espécie de integração de telefonia de computador, embora não tão avançada quanto o POP da tela de call center que mencionei anteriormente. Qualquer usuário pode usar isso. Você acabou de colocar sua extensão, colocar sua senha, ela descobre a estação base, felizmente. E então temos uma lista de todos os usuários no sistema. Esta é uma caixa de diálogo de presença, o que significa que mostra se as pessoas estão em uma chamada ou não. Então Steve atende uma ligação e ele fica vermelho na lista. Agora eu tentei isso antes e tive que mudar em qual usuário eu estava conectado. E vou mostrar o porquê. Vamos fazer logout e depois fazer o login como Steve. Então agora podemos ver o status do telefone de Bob e a função de trabalho do usuário que eu criei anteriormente, quando estávamos mexendo com chamadas de entrada. Veja isso. Transferindo para Bobson Dognut. Tudo bem. Então Bob atende o telefone, e ele e a função de trabalho do usuário de entrada ficam vermelhos. Porque, embora os usuários de entrada não atendam a chamada, um telefone ao qual esse usuário está atribuído está ocupado. Isso está tão quebrado. Eu não tenho palavras. Isso significa que, se Steve estava monitorando a linha de Bob porque ele é o chefe e ele é o secretário, se Steve atender uma ligação, o telefone de Bob parecerá ocupado para todos os outros na empresa. Isso não funciona. Isso é apenas fundamentalmente quebrado. Mas seja o que for, vamos continuar. Então, além de ver a presença de todos, você também pode clicar 2 vezes em qualquer usuário para ligar para eles. Isso pega automaticamente no Viva Voz, disca o número e você pode pegar o aparelho, se desejar. Esse é um recurso legal e não posso provar isso, mas acho que isso também tem um plugin para lidar com o URL. E o que isso significa é se você estiver em um site e você é navegador e vê um número de telefone, geralmente ele se tornará um link clicável. E se você clicar nele, este aplicativo o encaminhará para o seu telefone para que você não precise discar manualmente. Bom recurso. E como a Microsoft adicionou essas APIs ao Windows em 1995, ficaria chocado se isso não o tivesse. Também podemos adicionar contatos personalizados a isso. Você pode ver que eu adicionei meu telefone VoIP externo aqui, por isso, se eu clicar 2 vezes nele, chama isso diretamente fantástico. Até agora isso é bom. Mas uma coisa curiosa é que não há campo para apenas discar um número diretamente no aplicativo. Quero dizer, a maioria desses programas tem isso. Então você pode simplesmente discar um número no teclado e pressionar Enter. Eles precisam ser adicionados como um contato para que isso funcione. Essa é uma limitação estranha se você me perguntar. Mas o mais estranho é que não há a implementação de correio de voz. Quero dizer, há uma opção aqui para ligar para o correio de voz, mas tudo o que faz é... Vá para o correio de voz, digite sua senha. Para verificar o correio de voz para uma extensão diferente, pressione Start. É fazer seu telefone responder o mesmo que se você pressionasse o botão no telefone. Isso significa que você terá que usar a miserável interface de tom de toque, você sabe. Pressione 7 para excluir uma mensagem. Pressione 9 para manter uma mensagem. Os usuários odeiam um correio de voz. E essa foi uma oportunidade de ouro para melhorar esse processo. Lembra antes, quando mostrei como você pode gravar mensagens usando o software no seu PC em conjunto com o seu telefone? Isso teria sido incrível para o correio de voz. Quero dizer, poder reproduzir ou baixar mensagens no seu PC seria fantástico. Ser capaz de excluí-los em massa seria incrível. Mas apenas um conjunto de botões para salvar mensagem, próxima mensagem, mensagem anterior. Isso por si só teria tornado o correio de voz muito mais tolerável. Eles perderam cada entrada nesta rodovia. É como um truque inverso. Agora, por outro lado, mais ou menos, ele melhora o processo do estacionamento de chamadas.
Então vamos falar mais sobre o quanto isso é péssimo. Deixe-me fazer outra ligação na vaga. Ok, então deixe na vaga uma ligação neste telefone. Você não pode dizer, certo? Não há indicação de que houve uma ligação neste telefone. A única maneira de descobrir é pressionar o grande botão azul. Isso oferece um lembrete de que há uma ligação na vaga. Mas se eu fizer isso neste telefone, não há esse lembrete. Então, se Steve empilhar 8 ligações estacionadas, mesmo que elas possam ser recuperadas por qualquer outra pessoa na empresa, não há como mais alguém dizer que existe. Ele teria que dizer a eles, eu tenho uma ligação na vaga 7, porque há 8 vagas nesta máquina. E então eles podem pegar o telefone e dizer, recuperar a vaga 7. Mas eles precisam saber que está lá. Eles não têm ideia de quem está em vaga. Não há como descobrir os detalhes dessas ligações. E nesse caso, quando alguém deixaria uma ligação em vaga, Chamada 1 em vaga. diz apenas chamada 1, chamada 2, chamada 3, em vaga. E eles só precisam lembrar qual era. Você obviamente pode perder a lista. Assim, no aplicativo assistente, se formos as chamadas em vaga, isso mostra todas as vagas do sistema. E se você passa sobre eles, diz quem o deixou em vaga e quando a ligação entrou. E se você clicar, ele o recuperará no seu telefone. Isso facilita muito não perder uma ligação. Por outro lado, você não pode deixar uma chamada em andamento em vaga, então precisa fazê-lo pelo telefone. E ainda não mencionei isso, mas as interfaces do telefone estão meio quebradas. Você deve ter notado que não estou pressionando um botão de vaga especial. Estou apenas pressionando o grande botão azul. Apenas deixaria em vaga qualquer chamada que você tenha em andamento automaticamente, quer você queira ou não. Então isso é uma merda. Mas preste atenção nisso. Chamada 1 em vaga. Recuperar a chamada. Recuperando a chamada 1. Ok, recuperando chamada 1. Ei, como vai? Oh, eu vi. Na verdade, não conectou a chamada ao meu telefone. Na verdade, está tocando agora. E se eu desligar, esse toque aparecerá. Esta é a chamada que foi recuperada. Você tem que desligar e depois pegar novamente para realmente responder. Não termina automaticamente. Eu posso sentir a veia em meu cérebro prestes a estourar. Além disso, e essa é a coisa selvagem, deixamos em vaga uma chamada. Depois a recuperamos do aplicativo. Recuperando a chamada 1. Isso também nos deixa conectados a uma chamada morta com o sistema de voz e temos que desligar e pegar novamente para realmente atender a chamada. O quê? Isso está apenas inacabado. Como eles venderam isso? Então, neste momento, você poderia dizer que estou dando a essa coisa um review de 0 estrelas. Mas nós temos que terminar o último pouco, porque ainda há mais um recurso horrível. Primeiro, no entanto, um bom se formos ao menu Configurações e vamos à Identificação. Este é o único sistema que eu já vi que realmente resolve esse problema. Um usuário pode editar seus próprios detalhes de contato. Agora, obviamente, em um grande negócio, isso estaria absolutamente fora de questão. É um enorme risco de segurança. E faz sentido que a maioria dos sistemas simplesmente não prometesse isso para que eles não precisem explicar por que estão impedindo que todos os usem. Porque, obviamente, você não quer contratar alguém que, você sabe, se senta no primeiro dia, descobre que eles podem fazer isso e apenas mudam o nome do CEO da empresa. E depois começam a chamar extensões aleatórias e pedir às pessoas para comprar cartões presente. Mas em uma pequena empresa, você sabe, se há 2 pessoas em um elevador e alguém peida, todo mundo sabe quem fez isso, certo? Portanto, não há muito risco de alguém se disfarçar como outro funcionário. Por outro lado, quando a recepcionista se casa, ela não precisa esperar por 6 semanas que seu nome seja atualizado porque o chefe está fora da cidade. Ele é o único que tem um login de administrador. Você sabe, ela pode fazer isso sozinha. Portanto, este é um ótimo recurso. As outras 2 guias aqui são as mesmas que vimos no painel de administração. Então os usuários podem basicamente controlar todas as suas próprias configurações. Isso provavelmente é uma coisa boa. Há também uma nova guia para notificações. Então, se eu fizer uma chamada, você vê que há essas, chamam isso de toast agora, que me diz que há uma chamada chegando, no entanto, não posso atender. Você pensaria que eu poderia apenas fazer meu telefone ligar o alto-falante, mas não posso. E se eu pressionar o X aqui, ele realmente não solta a chamada, ele apenas o esconde. Então é meio inútil. Mas se você não gosta, pode pelo menos desligá-lo. E então finalmente temos a página de contato. Então é aqui que você pode colocar todos os seus usuários. Então você pode clicar no dial, e isso por si só ficaria bem. De fato, é um recurso muito bem implementado. Ele permite que você tenha um nome e depois 3 números diferentes.
Na verdade, você pode configurá-lo para que, se você tiver vários serviços de voz, como linhas analógicas, além de troncos de voz, ou um serviço de VoIP para chamadas locais e uma para internacionais. Você pode realmente configurá-lo para usar um serviço específico para esse contato específico. Quer dizer, pelo menos eles têm alguma maneira de fazer isso. E você pode adicionar 1.100 contatos por usuário. Então isso parece ótimo, mas há um recurso aqui que eu tenho que chamar de recurso perdido. É chamado desvio de recepcionista, e aqui está o que faz. Suponha que Bob, o CEO, não queira que todos os seus amigos e associados tenham que esperar a recepcionista automatizada transferi-los toda vez que eles ligarem. Especialmente porque seu usuário está oculto no diretório público, então eles terão que conversar com a verdadeira recepcionista todas as vezes. Bem, ele pode adicionar todas essas pessoas a esta lista e ativar o recurso de desvio de recepcionista. E agora, quando eles ligam... Transferindo a ligação. Eles apenas passam por direto para o telefone. Fantástico, ninguém tem que passar para ir. Exceto que isso funciona, esteja Bob no escritório ou não. Muitos sistemas PBX têm um recurso não perturbar que um usuário pode definir no telefone. Ou eles podem permitir o encaminhamento de chamadas e muitas outras coisas para lidar com o escritório por um período prolongado. Mas esse sistema não. Então Bob sai de férias, trava a porta do escritório e agora todas as pessoas que ele conhece não conseguem alcançar o negócio porque chamam o número principal ou qualquer outro número. E eles recebem o correio de voz todas as vezes. Então ninguém mais sabe que está tentando ligar. Agonizante e as soluções alternativas. Você pode entrar no painel de administração e desativar o desvio da recepcionista, mas não pode fazê-lo por entrada, então precisará desligá-lo para toda a empresa de uma só vez. Não há como o administrador entrar em um usuário específico e remover essas entradas. Então eles teriam que entrar, redefinir sua senha, fazer login no aplicativo assistente e desmarcar todas essas entradas. E então, quando Bob voltar, ele tem que ligar todos eles de volta. O aneurisma, eu posso sentir, está acontecendo. Este é um incômodo atraente. Parece um recurso interessante, mas a solução real é rechamadas diretas, para que Bob possa ter um número direto para dar a todos os seus amigos. E depois, outro que chama a recepção. Agora, é claro, você nem sempre pode ter isso se você tem apenas linhas analógicas ou não sabe como configurar um mostrador interno direto. Mas esse é apenas um caso, em que você só precisa fazê-lo corretamente, porque fazê-lo dessa maneira é uma má ideia. Eu poderia continuar reclamando e inventando histórias sobre por que essa coisa foi péssima, mas realmente a prova está no pudim. O Response Point nunca foi um jogador importante. E quando a Microsoft o interrompeu apenas 3 anos depois, todos os artigos basicamente disseram, sim, já é hora. Duvido que muitos usuários finais tenham adorado isso, e tenho certeza de que técnicos de PBX odiavam. Eles venderam um monte, no entanto. Encontrei este no RPC, nossa loja local. Ele apareceu uma semana, e os telefones também estavam lá, exceto que eles estavam sentados em uma prateleira há 5 anos. Então eles devem ter vendido, se as pessoas ainda os estiverem jogando fora. Há também várias unidades no eBay, então nenhuma delas é impossível de conseguir. Mas por outro lado, eles são raros o suficiente para que ninguém tenha arquivado nenhum software que tornou incrivelmente difícil fazer isso funcionar. Vou te dizer, essa coisa é totalmente inútil sem o software administrador. Não há interface local, interface do usuário da web, nada. Se você perder o programa, você está apenas ferrado. Você não pode operá-lo, e o único lugar que ele foi distribuído foi no CD-ROM original que acompanha o dispositivo, o que, é claro, ninguém mantinha. Por outro lado, a Microsoft lançou 2 pacotes de serviços e, após vários dias de pesquisa, conseguia aparecer o instalador do SP2 em um FTP executado pela divisão australiana do D-Link. Acho que ninguém mais se incomodou em espelhá-lo porque a Microsoft o hospedou em seu site gratuitamente. Quem pagaria pela largura de banda se eles pudessem apenas vincular o site extremamente rápido da Microsoft? Por outro lado, a Microsoft provavelmente não tinha um espelho australiano, então o D-Link teve que hospedá-lo localmente para que seus clientes obtivessem velocidades toleráveis. Então, tudo bem. Obviamente, mesmo depois que eu consegui, descobri que o software no PBX era mais recente do que o pacote que eu baixei, e não há como fazer o downgrade ou encontrar o software posterior. E você não pode usar uma versão mais antiga do aplicativo admin com uma versão mais recente do software. Então eu tive que desmontar o PBX, tive que puxar o disco rígido para fora, tive que descobrir como injetar a versão mais antiga do software, que é tudo muito divertido. Mas continue, vamos voltar um segundo. D-Link? O que eles estão fazendo aqui? Não era um produto da Microsoft? Bem, é aqui que a merda realmente fica absurda. A Microsoft nunca construiu um Response Point PBX, apesar dessa coisa parecendo um protótipo do Xbox 360.
Eles não tinham nada a ver com sua criação. Essa coisa foi realmente feita sob a marca Cispine. Não tenho ideia do que essa palavra significa, e só existe no papel. Na verdade, é uma submarca do Quanta, fabricantes de uma vasta gama de produtos de computação, incluindo o meu em casa. Mas também havia unidades feitas por Astra e D-Link, e inicialmente a Uniden até se divertiria. Mas isso caiu por algum motivo, e eu não tenho a unidade D-Link. Mas eu tenho um Astra. Obrigado a um espectador, Matt, e obrigado por enviar isso. E eu tenho um telefone D-Link para que eu possa mostrar algumas das diferenças. Se você estiver curioso, os telefones são, obviamente, completamente intercompatíveis para que você possa usar qualquer telefone, D-Link, Cispine, um Astra, qualquer que seja com qualquer uma das unidades base do Response Point. E, francamente, não tenho dúvidas de que algum deles foi projetado para este sistema. Provavelmente eles são apenas telefones que essas empresas já estavam vendendo que acabaram de receber um novo firmware. Geralmente é assim que acontece neste mercado. Além disso, sei que quando o Response Point entrou em colapso, o Astra publicou o firmware para converter todos os seus telefones em dispositivos SIP genéricos. Então, eu suspeito que tenho alguns dos únicos conjuntos de mesa do Response Point que restam no mundo. Todos eles têm basicamente os mesmos recursos, mas não são o mesmo layout. Por exemplo, a Cispine usa esses ícones inescrutáveis, enquanto o D-Link usa rótulos de texto reais que têm seus prós e contras. Mas nunca me lembro o que diabo significa. Então você sabe qual é minha opinião sobre o assunto. O D-Link também possui um menu embutido. Essa coisa não tem nenhum menu de configuração. Mas isso não é necessariamente uma coisa boa, porque isso tem várias opções aqui, como por exemplo encaminhamento de chamadas quando você está ocupado ou o tempo todo. Ou se você não responder após vários toques, rejeição anônima de chamada. Nada disso funciona. Não há recursos para isso nos Response Point. Então eles simplesmente não fazem nada que me faça pensar que isso foi destinado a outro sistema. E eles fizeram um esforço muito mínimo para convertê-lo. Novamente, muito comum. A maior diferença é o grande botão azul, ou a falta dele. O pessoal da Microsoft fez um grande negócio com isso no conceito do sistema. Eles chamaram de pedra angular do design. Mas o D-Link não recebeu a mensagem ou não se importava. Seu botão de azul aqui parece apenas uma tecla de acesso genérico de recursos que eles reaproveitaram. Por outro lado, eles tinham outro modelo, o DP128, no qual o botão RP era azul, então, o que eu sei, ainda não é maior, e há problemas com o manual. Por exemplo, ele afirma que o telefone possui teclas de linha funcionais. Isso seria uma ótima melhoria se você pudesse vincular cada usuário a uma tecla física separada, mas não acho que eles realmente funcionem. É bastante óbvio que esse manual não é para este telefone. O Response Point é mencionado nas primeiras páginas e há algumas páginas que mostram como adicionar o telefone ao sistema e depois o resto. É tudo claramente documentação genérica. Tudo se refere ao servidor, é a TCP. Em vez de mencionar o Response Point novamente. Eles também falam sobre toneladas e toneladas de configurações que nunca funcionariam nesse sistema. E de fato, essa seção inteira, como a página 20 de 200, começa com um aviso para não alterar nada disso. Porque isso quebrará o Response Point. É assim que a D-Link colocou pouco esforço neste produto. Se eles estivessem acordados o suficiente para perceber o que estavam vendendo, eles teriam removido toda essa documentação e desativaram a maioria dos menus. Os telefones do Response Point devem ser configurados centralmente, então tudo isso é um absurdo desnecessário. Mas o D-Link não se importava porque eles estavam sonolentos. E quem pode culpá-los? A Microsoft fez um hash de todo esse produto e é porque eles não tomaram as rédeas de forma alguma. Eles não se incomodaram em fazer nada. Eles apenas fizeram parceria com outras empresas, mas era apenas quem os tivesse. Eles não saíram e selecionaram os juggernauts da indústria existente ou para cima e os cantos. Eles apenas ofereceram isso a quem sentiu vontade de jogar alguns dólares em uma ideia por um capricho. Então, para o choque de ninguém, essas empresas não fizeram seus melhores esforços. E tenho certeza de que todos eles tinham outros pratos girando. Eles não se comprometeriam com esse empreendimento quando tinham seus próprios produtos VoIP. Eles estavam tentando sair do chão e não era o trabalho deles. Este era o filho da Microsoft. Era o negócio deles apresentar Response Point a melhor presença adiante. Mas eles não se incomodaram em controlar nada. Então isso não aconteceu. Quero dizer, não tenho as especificações do Response Point. Não sei o que essas empresas receberam como instruções, mas é bem claro que a Microsoft não colocou nenhum requisito no hardware. Quero dizer, se apenas olharmos para essas duas unidades básicas e comparar o design deles, é bastante óbvio que a Microsoft não lhes deu nenhuma orientação no que eles deveriam estar construindo. Por exemplo, a Cispine é absolutamente enorme. É como o tamanho de um Ashbox original. E o tipo de idioma de Design 360
Está acontecendo, você sabe, com o branco e o cinza e muitos outros hardware da Microsoft tinham essas cores. Então você pode pensar que eles deram a eles uma paleta para trabalhar. Mas então você olha para o Astra e é apenas tinta prateada. Plástico preto. É a coisa mais chata que você já viu em sua vida. O produto D-Link, por outro lado, pelo menos de fotos, pois nunca consegui encontrar um, parece muito menor. E foi projetado mais como uma mudança de KVM de desktop de 2004. Vibras tão completamente diferentes para todo o seu design industrial. Mas isso é apenas estética, certo? Vamos falar sobre função. O Astra e o D-Link não têm interface local, porque é claro, como eu lhe mostrei, o Response Point deve ser usado apenas na sua rede. Então, por que então a Cispine tem uma interface local? Tenho certeza de que a Microsoft não deu nenhuma especificação para isso. E, de fato, acho que a Quanta não sabia o que fazer com isso. Se conectarmos isso, tudo bem, obtemos essa mensagem de inicialização. E na minha experiência, 9 em cada 10 vezes isso vai ficar lá. Nunca sairá da mensagem inicial de inicialização, mas quando isso acontece, apenas muda para como o sistema PROM. E essa é a única mensagem que aparecerá neste painel. Não faz mais nada. Não disse as chamadas estão em andamento. Não disse há uma interrupção de serviço de rede. Não diz absolutamente nada quando essa coisa é inicializada. Sim. Então isso já está realmente passando chamadas agora, mas tudo o que diz é inicializando. E você vê todos esses controles aqui? Você pensa, legal, eu poderei fazer diagnósticos sem ter que entrar no aplicativo de administrador. Não, nada disso faz nada. Acho que se você pressionar IP às vezes, ele mostrará o endereço IP da coisa. Sim, mas acho que você precisa chegar à parte pronta do sistema antes que isso funcione. Portanto, qualquer que seja o microcontrolador aqui que está lidando com a tela, não se comunica de maneira confiável com o software em execução. E o fato de acontecer 9 em 10 vezes significa que há alguma condição que é governada por quão quente é a coisa ou quem sabe o quê. E o único outro recurso aqui é este botão de redefinição, que simplesmente não faz o que diz. O que isso realmente faz é desligar o sistema. E para fazer isso, você precisa pressionar e segurá-lo. E depois de 5 segundos, a tela dirá: desconecte o cabo de alimentação. Aqui está o problema. Estou 100% positivo de que isso não está falando com o sistema subjacente, que este é apenas um microcontrolador que dirige a tela que foi codificado para exibir essa mensagem após 5 segundos. Porque, naturalmente, este é um PC executando o Windows XP e não há como ter desligado em 5 segundos. E voltaremos a esse ponto. Mas, de qualquer maneira, essa tela parece ser falsa. Parece ser um enfeite. Ou algo que eles pretendiam fazer mais depois, ou acho que isso é muito mais provável que isso seja algo que eles fizeram para algum outro propósito. Eles investiram um RD nessa coisa para fazer seu próprio PBS e, em seguida, fizeram um trabalho realmente meio contratado ao fazê-lo rodar. Quero dizer, não há como eles terem tanto esforço apenas para o estranho projeto meio assado da Microsoft que, obviamente, não estava indo a lugar algum. Se você está se perguntando o que estou falando, você notou esse botão ao lado da tela? Isto é um botão que permite que você retire a tela inteira e a vira e reinstale-a, porque ele realmente se conecta ao PCB com pinos de pogo e possui 2 conjuntos idênticos de encaixes. Então agora podemos colocar isso de volta assim. Agora, por que você faria isso? Porque esta máquina pode ser instalada em 2 configurações diferentes. Você pode apenas colocá-lo em uma prateleira ou em uma mesa, ou pode colocá-lo em uma parede usando esses encaixes nas costas. Mas, obviamente, você não gostaria da tela na parte inferior. Então teria que virar para fazer isso, e em seguida a tela ficaria de cabeça para baixo. Então eles adicionaram esse mecanismo elegante para que você possa virar a tela. Isso é absolutamente incrível e absurdamente projetado, especialmente para um produto que não era o filho deles. É por isso que sabemos que eles não fizeram isso pela Microsoft. Agora, voltando à parte do PC, se dermos uma olhada na parte de trás dessa coisa, com certeza não se parece com um PC, porque não temos nenhuma das portas usuais. Alguns USB, mas, caso contrário, apenas temos LAN. Temos áudio para música em espera e, em seguida, temos os módulos de linha analógica. E eu tenho que mencionar as portas USB, elas são fascinantes. É assim que você redefine o dispositivo de fábrica. Não há nenhum orifício aqui, nada disso. Não há opção no software administrador para redefinir o dispositivo, se você perder a senha ou algo assim. Você precisa obter o CD e copiar originais em um ESE em uma unidade flash.
Então você o insere, reinicia a coisa e espera muito tempo. Porque não há como saber se isso executou ou não. E depois que você pensa que talvez funcionou, você desconecta a unidade e tenta se reconectar. Muito, muito profissional. A mesma coisa se você deseja apenas redefinir a senha, há outro ESE que é chamado redefinição de senha do response point. Você coloca aqui, apenas espera por um longo tempo, e naturalmente, ambos são perdidos para sempre. Então eu nem sei se eles funcionam. De qualquer forma, o ponto é que é superdimensionado, é exagerado, é projetado demais, e obviamente não é para esse fim. Mas é claramente um aparelho. Agora vamos olhar para o Astra. Ok, na frente que temos, bem, parece um DVR ruim ou como um PC pequeno Pentium 3. E é isso que é, sim. Isso é obviamente apenas um PC, e que não foi personalizado para esse fim. Temos um teclado PS2 e portas de mouse. Temos uma interface VGA local. Muitos USB. Tem um fone de ouvido. Por que você precisaria de um fone de ouvido em um PBX? Porque isso não deve ser um PBX. Tenho certeza de que eles acabaram de comprar isso de algum DN que o estava vendendo como uma caixa superior genérica ou qualquer outra coisa. E de fato, se o abrirmos, encontramos exatamente o que você esperaria disso. Isso se separa com um único parafuso. A Cispine, a propósito, faz um grande esforço para esconder todos os parafusos em todo o dispositivo. Eles estão todos abaixo dos pés. Há alguns escondidos aqui. É realmente projetado para parecer perfeito. Isso foi projetado para ser um computador. Este é um Lelugai muito típico. Temos uma memória DDR2 aqui. Temos um disco no módulo aqui. Esse é o disco rígido. Na verdade, há um cabeçalho normal do painel frontal aqui. Temos cabeçalhos USB. Há uma via South Bridge. Tenho certeza de que há North Bridge sob esse dissipador de calor. E sob esse dissipador de calor, temos uma CPU via Eden. É um chip muito comum para aplicações incorporadas para o Atom da Intel. Mas o que temos mais do que tudo é um enorme espaço vazio. Não há realmente nada aqui. E você sabe, com base no que podemos ver da oferta da D-Link, isso provavelmente é apenas uma placa de prateleira mini X em uma caixa de plástico. Então, para surpresa de ninguém, todas essas coisas são apenas computadores genéricos, designs baratos com os quais ninguém se importava. O mais interessante é definitivamente o Cispine. Mas vou deixar isso para um vídeo de acompanhamento, porque é honestamente tão estranho por dentro que quero gastar um pouco mais tempo nele. O ponto é que, sendo computadores com o software Microsoft, não é chocante que eles executem o Windows XP. Cada um deles tem um COA na parte inferior. E pode dizer o response point da Microsoft. Mas vamos lá, você sabe, isso é apenas o Windows XP. E se você não acredita em mim, vamos apenas ligar a coisa. Quero dizer, ele tem uma porta VGA. Tudo bem. Temos nosso teclado e mouse. Tudo bem, aqui está o nosso BIOS. E a Windows XP inicia incrivelmente rápido. Nunca vi nenhuma cópia do Windows iniciar isso rapidamente. É como 3 segundos. E com certeza, é apenas uma cópia do XP incorporado. Nem sequer é um pacote de serviços 3. Isso nem tinha saído. De qualquer forma, eles não colocaram absolutamente nada na área de trabalho ou no menu iniciar. Na verdade, é a cópia mais nua do Windows que eu já vi. Confira isso. É isso. Literalmente não há programas e não há indicação em nenhum lugar de que este seja um aparelho. Você não pode dizer que está executando qualquer software especial. Não há nem nada no Systray além de um driver para a placa de som embutida. E outro para os gráficos, seja o que for. De fato, a única maneira de descobrir que isso não é apenas uma cópia em branco e instalada no Windows é ir para o painel de controle. Certo. Esqueci que eles também removeram todos eles. Você precisa ir manualmente ao painel de controle de serviços e, se você rolar para baixo, haverá um punhado de serviços para o Response Point. Esta é toda a presença local do software do Response Point. O que obviamente faz sentido. Tenho certeza de que a Microsoft não esperava que ninguém visualizasse a área de trabalho local. Por que eles iriam? Isso é claramente para ser um produto sem cabeça. Mas é claro que nenhum dos fornecedores estava prestando atenção. Eles estavam todos dormindo. Então eles apenas deixaram a porta VGA lá e outros enfeites. Então, os usuários provavelmente os conectaram quando os conseguiram e ficaram muito confusos pensando que haviam recebido uma máquina que não era realmente utilizável, não percebendo que não há software administrativo local. E sobre isso é uma grande falta da parte da Microsoft. Este é baseado em PC. Você não pode fazer um PC que não tenha uma placa de vídeo. Sim, eu sei que pode tecnicamente. No momento em que isso foi feito, era praticamente impossível conseguir um que não tenha construído gráficos. Eles deveriam ter alavancado isso.
Eles deveriam ter exigido um console local com o software administrador instalado para que você não precisasse executá-lo em outra máquina se não quiser. Não teria custado nada a eles. E quero dizer, qual foi a solução deles se essa coisa não conseguir um endereço DHCP ou algo assim? Qual foi a solução deles para diagnósticos de qualquer tipo, já que eles claramente não eram obrigados a ter uma luz de falha ou um alto-falante para lhe dar um código de bip se algo der errado? O response point parece completamente inacabado. Parece que eles não pensaram em nenhum desses problemas. Mas na verdade, honestamente, mesmo isso está colocando a carroça diante do cavalo. Precisamos fazer perguntas mais fundamentais sobre isso, como por que elas existem. Não quero dizer o PBX, Response Point. Quero dizer a modalidade física dela. Essas pequenas caixas de plástico que eles alcançam. Não há hardware especializado nessa coisa. Quero dizer, sim, a CISPIN tem suas pequenas placas de interface analógica, mas essas eram obviamente opcionais porque esses caras e D-Link não se incomodaram. Então, eles também não precisavam. Na verdade, duvido que a Microsoft até os pedisse. Provavelmente, esses são apenas os conversores anexados de rede que eu falei anteriormente embutidos na caixa. Realmente, o quanto estava apenas indo além. E isso significa que, de acordo com as especificações da Microsoft, a unidade base do Response Point não precisava ser nada além de um PC comum. Então, por que não é? Quero dizer, obviamente, você precisa dos telefones especiais. Eles precisam ter o grande botão azul. Mas a Microsoft poderia ter tido aqueles feitos por qualquer um. Isso os custaria quase nada, dadas suas economias. O produto real que a Microsoft entregou aqui, o próprio Response Point, é apenas um programa que pode ser instalado em qualquer PC comum. E admito que realmente queria fazer isso como um pouco para o vídeo e falhei. Mas tenho certeza de que é apenas porque o software verifica se está em execução no XP incorporado e se está usando o filtro de gravação aprimorado. E eu não tenho a paciência de configurá-las. Mas também sei que o filtro de gravação é um bom bônus que é completamente desnecessário. É basicamente um recurso incorporado do Windows que permite garantir que os arquivos críticos do sistema não possam ser substituídos. É um recurso muito interessante, e há dezenas de milhares de PBX baseados em Windows que sobreviveram muito bem sem ele. De fato, um dos sistemas telefônicos mais comuns que encontrei em minha carreira foi o Tres.Pultis, que era de fato um programa que você instalava no Windows, era apenas um programa. Você poderia colocá-lo em qualquer coisa. Foi vendido por cerca de uma década, e embora sempre tenha sido difamado por pessoas com telefones sérias, ainda era usado com sucesso por milhares de empresas. Eu trabalhei com muitos deles e eles gostavam. Ele teve seus problemas, mas com certeza superou o Response Point e não exigia nenhum hardware especial. Então essa coisa toda parece absurda. A Microsoft, obviamente, poderia ter vendido o Response Point como um produto independente e teria feito muito mais sentido. Mas mesmo isso não está fazendo a pergunta real. O que é? Por que a Microsoft fez isso? E a resposta para isso, eu acho, é a história de todo o produto. Eles não queriam fazer isso. É por isso que é tão ruim, e é por isso que foi cancelado. Eu já apontei isso antes. Mas o Sr. Huang não era, por todas as aparências, apaixonado por telefones. E ele não fez isso porque a Microsoft queria se tornar uma companhia telefônica. Ele conseguiu porque precisava de um produto. O problema é que, porém, não é que a Microsoft não estivesse interessada em ser uma companhia telefônica. Eles já eram. No início deste vídeo, que precisava ter sido há 2 horas, mencionei que a Microsoft tinha uma coisa chamada Office Communication Server. Eu não mencionei que já existia em 2007 antes que este produto fosse lançado. Eu disse, no entanto, que era muito maior em escopo do que o Response Point. E isso é o problema da Microsoft. Eles não fazem coisas pequenas. Quando a Redmond Magazine, uma publicação específica da Microsoft, escreveu um artigo sobre o cancelamento do Response Point em 2010, eles citaram uma empresa de pesquisa de mercado que se concentra apenas nos produtos da Microsoft. Devo acrescentar que viu 2 grandes problemas com ele. Primeiro, estava em concorrência direta com o Office Communication Server, que era um queridinho da empresa, e tinha muito mais proponentes e contribuiu para o ponto principal de vários departamentos. Então isso nunca iria voar. Mas também o Response Point foi focado em pequenas empresas. Por isso teria sido um sucesso estrondoso, movendo centenas de milhares para milhões de unidades para aparecer no balanço. A Microsoft cortou porque eles já tinham o que queriam, a coisa enorme, a coisa da empresa. Agora, poderíamos olhar para isso e dizer, uau, talvez não deva não haver empresas tão grandes que, mesmo quando tiverem uma boa ideia, não se incomodam em vendê-lo se isso não os tornar bilhões em receita. Apenas centenas de milhões. Isso é verdade, isso é ridículo. Mas ainda não é o problema real aqui. O verdadeiro problema é que a Microsoft era o lugar errado para fazer isso, mesmo de uma perspectiva capitalista.
Apesar de toda a confusão de Juan sobre a criação de uma startup dentro de uma empresa, ela realmente não funcionou porque as empresas não querem produtos de inicialização. Ele estaria melhor saindo e formando uma startup real. Um PBS para o resto de nós teria arrecadado em capital em 2007. Foi o ano perfeito. Ele tinha o produto perfeito. Tudo o que precisava era um pouco de polimento. Mas isso não poderia acontecer em uma empresa que nem sequer incomoda corrigir algo se não mostrar lucro dentro de 18 meses. A verdade é que o Response Point estava morto na chegada. E acho que eles sabiam disso e não se importaram, porque o único objetivo disso, em primeiro lugar, era fazer com que o currículo de uma pessoa parecesse mais impressionante. E se eu parecer excessivamente crítico, se este vídeo não passou de queixas, é porque no meu trabalho encontrei muitas pessoas que estavam frustradas com seus sistemas telefônicos, e não havia realmente razão para que eles precisassem ser tão confusos. Estou realmente irritado com o fato de a melhor chance que já tivemos em obter um PBS realmente fácil de usar morreu na praia apenas por causa de onde foi inventado. E depois de um começo tão promissor também. Por toda a merda que tenho conversado, há coisas a admirar sobre o Response Point, e acho que as apontei. Tenho a sensação de que alguém que trabalhou nisso se importava, entendeu o espaço do problema. Não era tudo apenas pessoas de computador sem noção. A própria ideia de começar com um formato de pergunta e resposta, como quem atenderá as chamadas. Esse é um golpe de gênio que poderia ter sido a faísca de um excelente padrão de design. E as críticas iniciais quando foram lançadas foram muito otimistas. Eles chamaram de PBX mais fácil do mercado. Eles esperavam um futuro brilhante. E então eu não ficaria surpreso ao saber que tudo está inacabado, que é basicamente uma versão beta que eles empurraram para o mercado e pretendiam melhorar mais tarde. Então as prioridades mudaram e ninguém nunca voltou e adicionou nenhuma das partes que faltavam. E quero dizer, isso literalmente não é verdade. Os pacotes de serviços adicionaram vários recursos, mas são tudo o que deveria estar lá no primeiro dia, como padding, suporte a PRI e TUM, selecionar música de espera, um registro de chamadas e VoIP. Acontece que o primeiro lançamento não conseguiu se conectar a um provedor de gateway VoIP. Eles tiveram que acrescentar isso. No lançamento, isso suportou linhas telefônicas analógicas e nada mais. Considerando que essas máquinas custam mais de $2.400, isso parece absurdo até o estado da indústria naquela época. E mesmo após essas atualizações, o produto ainda estava incrivelmente nu. O Response Point precisava de muito mais trabalho para chegar ao uso, muito menos bom. E nunca iria conseguir na Microsoft. Que pena! De qualquer forma, se você chegou até aqui, eu aprecio isso. É difícil para mim falar sobre coisas do telefone sem ficar muito detalhado ou deixar anos de frustração colorir minha fala. Espero que eu também não tenha feito muito, mas o estado da indústria sempre me irritou. Especialmente porque eu trabalhava no meio, onde não conseguia consertar nenhum dos principais do problema. Vou dar mais detalhes sobre isso em vídeos futuros. Tenho certeza de que eles só precisam ser suas próprias coisas, porque esse tópico continua e continua. Há muito o que cobrir. Eu só queria deixar essa coisa ficar sozinha. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Nesse caso, e se é novo no meu canal, considere se inscrever. Eu tento fazer vídeos pelo menos tão interessantes quanto possível. Se você quiser descobrir quando eu subo coisas novas, lembre-se de ativar as notificações. Mas se você realmente gostou disso e deseja ter certeza de que posso continuar fazendo coisas semelhantes, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas estão fazendo. Este é o meu trabalho em tempo integral e meus Patreons são a única razão pela qual posso comprar essas coisas ou pagar meu aluguel ou comprar mantimentos. Então, muito obrigado a todos por tornar isso possível e todos os outros, obrigado por assistir.